Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje é um episódio que eu vou tratar com muito carinho, é muito especial para mim, que eu estou recebendo uma pessoa muito próxima a mim, que eu tenho uma grande amizade por ela, conheço de longa data, mas antes de apresentá-lo, porque olha, a apresentação dele é longa, é um empreendedor de sucesso, o cara faz muita coisa, influenciador digital, daqui a pouquinho eu vou falar mais. Antes de apresentá-lo, eu vou apresentar elas, a turma das meninas aqui que está sempre presente, sempre trazendo um colorido especial para esse programa. Lá atrás das câmeras, ela que toma conta de toda a gestão operacional, Darcy Toledo, que faz as coisas acontecerem. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, Darcy. Super, Nunca Darcy. falta. É isso aí. Aqui ao meu lado, ela que se fosse uma inovação tecnológica, certamente seria mais revolucionária, a jornalista, talentosa e premiada. Seja bem-vinda mais uma vez ao PodFacts, Stella Jordi. Muito obrigada, sempre uma alegria estar aqui do seu lado, Thiago Stefano. O prazer é todo meu. Hoje eu não preciso perguntar qual é o número do episódio que você está participando aqui na mesa. Certamente você vai acertar. Já acertou ontem, né? Então agora é só somar mais um. Então conta lá para os seus fãs, para quem ainda não assistiu o programa de ontem, quantas vezes você já esteve na mesa do PodFacts? 13 vezes, gente. Esse é o 13 21º PodFacts. Alguns eu participei ali atrás, né? Exatamente. Na direção do PodFacts. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre tecnologia, educação, inovações, marketing. E agora, hoje, um episódio especialíssimo. Muito por favor, diferente. vai em frente e apresente quem Vamos tá aqui com a nessa, gente. vamos iniciar os trabalhos. Então, apresentar agora o nosso super convidado do dia. Bom, ele que é advogado de formação, sócio fundador da Gomes e Sanjorato, que é um escritório de advocacia e também uma corretora de seguros. Ele se tornou um influenciador digital, é a cara, a voz, a alma, o host do Condomínios.net, está fazendo um sucesso danado na internet. É verdade. Seja bem-vindo ao PodFacts, Dr. Peterson Gomes. Bem-vindo. Obrigado, Thiago, obrigado, Stella. Muito obrigado mesmo, meu amigo, na verdade, Stella tô conhecendo agora, mas o Thiago é meu amigo de infância. Tô muito feliz em estar aqui, é um grande prazer. Falar um pouquinho, né? É difícil falar de você. Normalmente eu falo das pessoas, hoje eu vou falar de mim. Então, muito feliz em estar aqui. Vamos falar um pouquinho da história, falar um pouco do que eu faço e do que eu fiz para chegar até aqui. Legal, muito bom, obrigado pela sua presença, estamos muito honrados, né, com a sua visita aqui ao PodFacts, invertendo a lógica natural das coisas. Ele que está acostumado a entrevistar as pessoas, hoje será entrevistado aqui, então eu já estou notando ele um pouquinho mais nervoso, incomodado, É mesmo? ansioso. Você viu? Eu tô assim, solto. Não, vai tranquilo, vai ser tranquilo. Com Uma certeza. sabatina aqui. É uma sabatina. É, então, não tô acostumado, eu falei, não tô acostumado. Normalmente eu tô aqui perguntando o que as pessoas querem saber, explicando. Hoje não, hoje eu tô aqui disposto a falar o que for, vamos lá. E Que que bom. bom que você veio, né? Que você bom, tá aberto aí para essa Exatamente, conversa. exatamente. Acho que tem muitos temas legais aqui pra gente falar. Muitos. E eu queria começar perguntando um de cunho pessoal. Bom, hoje você continua advogando. Sim, na verdade, a advocacia é minha vida. Sua vida. Continua liderando o seu escritório lá com seu sócio de décadas, Danilo Sanjorato. Aliás, um abraço também para o meu amigo Danilo Sanjorato. Continua liderando a corretora de seguros. Não, tem mais, tem imobiliária, tem academia, tem um monte de coisa. Eu Nossa. nem citei aqui na apresentação. Sócio de uma rede de mercados que só cresce, né? O Mix Baratinho ou Baratinho sim, Mix. Sim. E muitas outras coisas. Então eu queria te perguntar o seguinte: o Condomínios.net, que te toma muito tempo, né? Você tem a questão dos podcasts, você tá toda hora aí gravando vídeo, aparecendo nas redes sociais, tá viralizando, tem vídeo com mais de 3 mil comentários, mais de 8 mil comentários. Na né? verdade, mas... Esse aí dá um pouco de trabalho, mas tem, né? Tem vídeo de 800 mil visualizações, 700, 500, tem bastante. Que maravilha. Então eu queria perguntar pra você: como é que sobra tempo pra vida pessoal e pra família? Cara, vamos lá. Eu acho que a gente tem que tentar dosar. É difícil, acho que hoje eu trabalho bastante, realmente. Eu falo, advogado especialista em condomínio vai trabalhar todo dia até meia-noite. Isso é normal, eu faço isso, trabalho até 11 horas, meia-noite. E aí no final de semana eu dedico à minha família. Aí eu fico com elas mesmo, eu tenho 2 meninas lindas, um beijo pra minha esposa, pras minhas filhas. Os nomes delas? Juliana, Luísa e Laura. Um beijo pra pra vocês três. Senão eu vou apanhar em casa. É isso aí. É isso aí. Mas então, daí chega no final de semana eu tento me dedicar totalmente a elas. E durante a semana também. Durante a semana
Eu tenho que tirar um dia que eu falo que é o dia da bagunça. Eu pego elas na escola e levo para passear. Daí vamos no shopping, vamos brincar, vamos fazer um monte de coisa. Porque eu tenho que tirar pelo menos um dia para poder brincar com elas, devolver isso para elas. Eu gosto bastante de falar, elas vão de van, sem problema nenhum, mas eu faço questão de pegar. Então eu falo, eu vou pegar todo dia, ou quase todo dia, revezo com a minha esposa, para poder ter esse contato, que passa muito rápido. Passa. Eu tento fazer isso, tento. Mas, claro, não me privo de algumas coisas, não, de poder jogar meu futebol, de poder jogar tênis. Então, vão falar, pô, tênis, também jogo tênis, pessoal. Então, eu consigo fazer isso durante o dia e é bem legal, bem legal. Tem que fazer. Haja energia, né? Haja energia. Energia. Mas que bom que tem esse Senão a gente equilíbrio. Que bom que tem esse equilíbrio na sua vida. A gente se conhece há muitos e muitos e muitos anos, né? Parece que se intensificou essa coisa de muitos projetos na sua vida. Você sempre foi um cara engajado, empreendedor, mas agora parece que você chegou num pico, né? De quantidade de projetos. É isso? Acredito que sim. Tá bom do jeito que tá. Pessoal, é engraçado isso, Thiago. Vou falar pra você. Esse ano aqui mesmo já teve cara, bastante gente. Pô, queria uma reunião com você. Mas pra quê? Não, quero te falar de um projeto. Fala, poxa, projeto? Daí sentava. Não, tô fazendo isso. O que você acha? Eu queria saber se você quer entrar. E esse ano eu falei, não quero entrar em nada. Não quero entrar em nada. Não tem mais espaço. Não, realmente a advocacia me toma... Eu vou colocar assim, os mercados, eu faço toda a parte contratual, visito os condomínios. Então os mercados me tomam a parte da manhã. Quantos mercados hoje são? 89. Então eu sou 89. Até o final do ano ele deve bater 150. Então, são Essa mercados, meta. Mercados em condomínio, tá, pessoal? Até para o pessoal isso que eu saber. ia perguntar, não é um mercado comum, é algo inovador. Eu gostaria que você contasse aqui pra gente. Sim, na verdade, o Baratinho Mix surgiu aqui próximo até, o Evandro, que é um sócio, ele tem 3 mercados de rua. Ele teve esse projeto, eu já advogava para ele, já era advogado dele todo esse tempo. Daí ele iniciou o projeto e depois ele me chamou para estar junto, tanto eu como o Rômulo, que é o outro sócio hoje. Então a gente tenta fazer isso para ter um crescimento. A história dele, na verdade, é ser esses mercados, ter alguns mercados de condomínio. Tanto é que iniciou só com ele. Daí depois ele chamou, falou: a gente poderia ter um crescimento maior. Você tem conhecimento em condomínio, poderia auxiliar nisso, sem problema. Daí começou um crescimento, que é algo muito novo, né? Começou na pandemia, os mercados realmente começaram na pandemia, e vem espalhando, tanto é que os prédios hoje, os condomínios são entregues já com espaço do mercado. Então as grandes construtoras já vêm falar, aqui é o bicicletário, aqui é a área pet, aqui é a brinquedoteca e aqui é o mercadinho. É um diferencial gigante. Exato. Hoje não existe condomínio, pega um condomínio de médio porte que não tem mercadinho. Que não tem, tá procurando e muitos ainda querendo trocar porque não são bem atendidos. Sim. Então a diferença do Baratinho Mix é que ele catou o mercado de rua e levou para dentro do condomínio. Isso inclui o quê? Levar o preço do mercado de rua para dentro do condomínio. O que faz crescer tanto. Todo dia. A gente tem 2, 3 síndicos chamando para falar assim, eu queria trocar o mercado do meu condomínio. Mas por quê? Porque o mercado é muito caro. Quem criou esse modelo de negócio, e nada contra, tem espaço para todo mundo, mas quem criou, buscou realmente pensar no tempo das pessoas. Acho super legal. Super legal. Você tá pensando ali no tempo e fala, poxa, eu não vou sair do meu apartamento para ir na rua comprar, no mercado, comprar uma coca, por exemplo. Então, eles falam, viemos entregar comodidade, nunca preço. Foi criado assim esse modelo de negócio. O Baratinho Mix veio para diferenciar. É levar realmente preço. Então, pegar o que tem dentro do mercado e levar para dentro dos condomínios. Aí o condomínio não precisa nem sair de dentro do prédio, porque ali ele vai ter preço. Então, esse é um grande diferencial e por isso que cresce tanto. Mas mesmo assim, somos chamados de, acho que abutres. Abutres? Como porque leva preço. E as grandes redes falam, vocês não tem que levar preço. É comodidade. Aí todo mundo vai ganhar, só que o nosso lema é diferente. Não é, na verdade, uma franquia e é um mercado de rua. Então a gente consegue levar preço e é bem bacana. E você acredita que o grande fator de crescimento do Baratinho Mix é o preço? É o preço. É o grande diferencial. O mercado todos montam. Seu relacionamento com os condomínios, nem tanto. Não, sim, também. Claro, né? Claro. Claro, porque os condomínios que eu advogo, eu deixo bem claro. A gente leva, coloca o Baratinho. Nunca posso ter um conflito de interesse. Se tiver um problema lá, eu sou condomínio. Então, o mercado não está sendo bem atendido, quer tirar o mercado? Sem problema. Sou condomínio. Vou notificar, vou pedir para tirar, tudo isso. Eu tento levar algo a mais para o condomínio. Se o condomínio entender que não é para ele aquilo, sem problema. O mercadinho sai. Então, ajuda bastante. A gente vai falar bastante disso ainda, mas eu tinha uma quantidade de
de condomínios no passado e depois da página tudo isso viralizou de um jeito que hoje cresceu, sei lá. Avassaladoramente. Uns 600, Que 800%. número fantástico. Bastante. Quem não sonha em crescer 10% disso, né, Estela Jordi? É verdade. Não, muito graças a significativo. graças a Deus. Bom, parabéns pelo Tem que ser um sucesso. grande Obrigado. especialista no assunto. E gostaria muito de saber como você chegou a esse nicho exatamente, né? Porque a gente tem o senso comum, traz essa coisa, condomínio é um assunto chato, tem gente que não gosta de participar de reunião de condomínio, e você torna essa pauta muito divertida e muito informativa no seu podcast. Eu posso dizer porque eu acompanho Legal, que as lives, legal. acompanhamos juntos, a gente gosta de mandar questões e a gente consegue mudar o olhar e a nossa perspectiva sobre condomínios e sobre o direito dentro, né, desse assunto. Então, por que você trabalha com condomínios? Vou falar disso, acho bem legal, bem Por legal. onde você caminhou até chegar nisso? Ó, eu na verdade, vou colocar, acho que 2010, mais ou menos, eu tava entrando num condomínio, tinha comprado um apartamento, daí tava numa assembleia na verdade, assembleia de entrega ali, né? Daí virou pra mim, quem quer ser síndico? Falei, meu Deus do céu, Deus do céu, ser síndico de jeito nenhum. Esse é o primeiro impacto. Daí uma advogada tava ela falou, pô, Peterson, você vai morar aqui? Por que você não é síndico? Eu falei, não, isso é muita responsabilidade, eu nem sei o que fazer. Mas na hora lá, eu falei, quer saber? Vou morar, levantei a mão, concorri acho que umas 3, 4 pessoas lá e tive 100% dos votos, até das pessoas. Eu falei, sou advogado de formação, mas não era advogado condominialista. Eu falo ainda, termino minha frase sempre falando, advogado condominial, mas advogado condominialista. E para quem não te conhece, aqui em Santo André, Mauá, onde você morava na época? Então, morava em Mauá, Uhum. amo Mauá, vivo de Mauá, falo que é minha cidade. Na verdade, nasci em Mauá, então sou mauaense. Uhum. Daí, era pra morar aí. Nascemos e crescemos em Você também Mauá. nasceu em Mauá? Não, nasci em Santo André, mas só vim nascer e voltei pra Mauá. Não, eu já sou mais raiz ainda, né? Mais Falar, raiz nasci em ainda. Mauá mesmo. Mas não, a vida sempre foi em Mauá. Daí, ingressei nesse condomínio realmente como um síndico, e aí fui começar a aprender um pouco. No começo teve sido péssimo como síndico, péssimo. Por quê? Era muito legal com todo mundo, essas coisas. Depois você vai ver o tamanho da responsabilidade. Dentro disso, me aproximei de uma administradora. A administradora começou a falar, poxa, já que você tá nisso, por que você não vira um advogado de condomínio? Por que não faz as coisas aqui? E aí iniciou. Fiquei 5 anos e meio como síndico. Quase 6 anos. Tanto é que numa assembleia um morador falou, eu queria tanto ser síndico. Eu virei pra ele e falei, quer mesmo? Quer ser síndico? Juro, isso aí é verdade. Ele tava do meu lado, ele era presidente. Na assembleia a gente tem o presidente que é o que comanda. Eu falei, você quer mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então tá bom. Pessoal, falei, certeza. Na assembleia, falei, pessoal, queria falar uma coisa aqui, ó. Eu tô convocando uma assembleia para daqui 8 dias de eleição de síndico que eu tô renunciando. Todo mundo, não, de jeito nenhum. Eu falei, não, tô sim, ó, ele quer aqui, ó. Nosso amigo quer. Quem mais tiver a intenção de se eleger, pode vir. Não, Pete, você tem que ficar. Eu falei, não. Acho que tem uma hora que o condomínio cansa do síndico, o síndico cansa do condomínio. Eu falei, então vai ser ele. Daí ele sai, vocês votam, se não para outra pessoa. Acabei saindo nessa época e ele ficou 3 meses, que não aguentou. Falou, não, pra mim não dá, e veio outro síndico. Mas foi isso, comecei dessa forma. Aí depois, claro, tendo contato com as administradoras, você vai tendo novos condomínios, até ter a ideia da página. Falar nisso, quem não segue, segue lá, Condomínio Net. Todo dia lá você deve ter lá umas 6 publicações, tem uns 2 vídeos, tem um vídeo mais chatinho, um vídeo mais divertido. Então é bem legal. E aí eu comecei realmente E toda terça-feira, o podcast Toda terça-feira às 20 horas. 20 horas ao vivo. Hoje transmissão tem, pelo ao Instagram. vivo, então na página hoje também vai estar, acho que, eu não sei quem é o síndico, mas toda terça-feira. Mas a gente vai estar lá na Isso, A gente vai tá toda lá na terça-feira, então. Eu já fui entrevistado lá no podcast do Já Dr. foi. Peterson. Foi bem legal. Bem Eu falei, é bacana. difícil falar de inteligência artificial. Eu falei pra você, às vezes o meu público é legal estar aqui hoje, porque também é algo diferente pra vocês, imagino. Porque o meu público quer falar de condomínio, Thiago. Então eles querem falar de problema com o vizinho, que o vizinho xingou o outro, que o vizinho tá fumando, tá fazendo barulho, é o cachorro que late. Meu público é esse. Daí quando a gente leva algo um pouco diferente, às vezes dá aquela caída e fala, pô, o pessoal não quer saber de algo tão importante. A gente falou verdade. bastante de inteligência artificial, essas coisas. Então a gente tenta cobrar bastante, é legal. A gente levou você, depois levei até outro amigo, que é o Rafa, né? O Rafa do Lab, para realmente o pessoal saber. Quero dar um abraço pro Rafa do Lab, também especialista em inteligência artificial. Estaremos juntos na quinta-feira. Gente boa demais, o Rafa. E foi legal, cara. E é legal passar isso, porque cada vez mais estamos trazendo inteligência artificial para dentro dos condomínios. Sim. E você vê bastante síndico utilizando, bastante síndico.
Advogado, então nem se fala. Eu uso muito mesmo, entendeu? Pra tudo, pra tudo. Só que, às vezes, a gente vê essa carência, entendeu? Dos demais síndicos. Então é importante, cara. Pra mim foi muito importante a sua participação do Rafa, pra trazer um pouco disso, saber que você pode pegar uma convenção, pegar um regimento interno, jogar dentro realmente, no chat GPT mesmo, e poder se utilizar. Então, Sim. o pessoal vem fazendo bastante isso. Que Mas é legal. isso. Minha história começou dessa forma. Comecei como síndico, sou advogado, sou especialista em direito condominial, sou também presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Mauá, agora os últimos 6 anos, que eu fui convidado novamente. Então, agora os Legal. próximos 2 anos, Parabéns. tô de novo lá. E é algo diferente. O que eu busco hoje realmente é autoridade. Então, hoje aqui na região do ABC, eu posso falar que sou um dos maiores advogados. Então, isso é bem legal. Buscar essa autoridade, ser reconhecido, e eu consegui isso. E Muito por bom. isso, Fico feliz. por isso a criação do seu podcast, a gente pode dizer ou não? Tem outra história? Eu acho que o podcast veio na sequência, mas o intuito era esse, era ter realmente, levar conteúdo para as pessoas, porque desde quando eu comecei a página, eu quis tirar um pouco o juridiquês. Sim, Então, nossa, eu tenho importantíssimo. professores fantásticos, admiro demais alguns professores que eu tive, e eu falo, às vezes eu vejo eles gravando, eu falo, meu Deus do céu, muito travado, não, porque na verdade, começa a falar assim, eu falo, não, quem tá assistindo às vezes não aguenta aquilo. Não conecta. E quando eu comecei, eu falei, quer saber? Eu vou fazer videozinho de 1 minuto e meio, vem cá, perguntou isso, já toma na sequência, e até no meu podcast. A hora que eu vou falar de artigo, eu falo, não, para. Quem tem que saber de artigo é juiz. Não é, entendeu? Não é a pessoa que tá assistindo você ali. E realmente é juiz que tem que verificar a parte legal. Você tem que colocar a lei, só que deixar de uma forma mais simples. Para as pessoas poderem Sim. entender ali e poder seguir. Realmente, os vídeos são muito didáticos. Acho que isso engaja muito, né? Mas agora, Estela Jordi, eu queria fazer uma outra pergunta aqui para ele, também de cunho pessoal, né? Vamos lá. Nosso começo aqui, muitas pessoalidades. Bom, hoje você é um advogado renomado aqui na região, muito conhecido. É um empreendedor de muito sucesso, não é qualquer empreendedor que tem 89 unidades de mercado e querendo chegar a 150 esse ano, Tá dando trabalho. fora as outras empresas, né? É um influenciador digital na sua área, né? Do direito condominial. Mas eu quero saber lá na infância. Rapaz. Um cara que faz tantas coisas como você hoje, o que o menino Peterson Gomes sonhava em ser de fato? Ser jogador de futebol? Não, todo mundo vai falar isso, pô, não. Jogador de futebol, astronauta. Pô, Não. você foi um bom goleiro. Posso atestar Então, que- já, ainda faço isso. Onde estava lá, ainda faço isso. Mas não, acho que não tinha essa vontade, não. Claro, todo garoto sonha em jogar bola, mas não. É engraçado, cara, eu quis ser advogado mesmo. É mesmo? Eu quis ser advogado, mas eu vou até falar pra você, porque tinha 2 vontades. Ser advogado, quando eu era criança eu quis ser advogado. Realmente, uma vez eu fui numa chácara de um juiz. E aí eu fiquei vislumbrado mesmo com aquilo. Falei, caramba, o que ele faz da vida? Eu devia ter 12 anos. Ah, ele é advogado e hoje é juiz. Falei, é isso que eu quero. Falei, é isso que eu quero. E segui essa linha. Mas trabalho, fui metalúrgico, fui peão de firma, fiz todas essas coisas. Mas quando eu tinha meus 17 anos ali, eu queria ser delegado de polícia. Segui na linha de advogado, né? Me formar como advogado para depois ser delegado de polícia. Prestei concurso para Polícia Civil, só que acabei não dando continuidade. Na época, não sei porquê, se eu não me engano, o concurso que eu prestei foi invalidado. E deve ter sido 97, 98, que era logo que eu tinha entrado na faculdade. Daí acabou, acho que teve um problema, foi invalidado, teria que refazer. Eu falei, quer saber? Acho que isso aí não é pra mim, então. Se deu isso, a minha mãe falou, não, mas você quer ser... Queria ser policial. Eu falei, vou ser policial porque depois eu vou ser delegado. Daí acabou ali, eu falei, quer saber? Então não... Um sonho momentâneo. Não vou, mas foi engraçado, porque eu lembro que, até por falar, eu me formei ainda, eu queria ser delegado. Falei, eu vou ser delegado. Daí um dia, ajudando um amigo, teve um problema lá com o irmão dele, pitou na delegacia. Não faço isso, gente, não faço delegacia. Mas ele falou, vem aqui. Fui lá e comecei a conversar com o delegado, cara, um delegado novinho. Daí ele virou pra mim e falou, poxa, meu sonho era ser advogado. Criminalista. Ele falou isso pra mim. Meu sonho era ser advogado criminalista, mas eu acabei soltando um cara, né, da prisão. Eu não me lembro se foi por prescrição, mas foi por alguma coisa que realmente não levou o cara ao julgamento. E a hora que o cara saiu, o cara virou e falou, e era até uma mulher, ele falou, realmente eu fiz isso com essa mulher.
Então ele deixou claro. Daí ele falou: a partir daquele momento eu coloquei na minha vida que eu não ia mais soltar esses caras e ia aprender. Cara, eu adorei o delegado falando isso aí. Eu falei, cara, agora que eu quero ser delegado mesmo. Falei que agora eu vou prender vagabundo. Eu quero ser delegado de qualquer jeito. Mas daí o caminho mudou, na advocacia começou a dar muito certo, outras coisas. E eu falei, quer saber? Vou seguir na advocacia e nunca mais foi isso. Você lembra na sua timeline qual é o momento desse divisor de águas que você decide e fala, eu vou ficar na advocacia? Cara, eu acho que acho que depois de uns 6, 7 meses, eu lembro que eu tive até uma proposta para ir embora do país. Eu ia para Portugal. E aí eu não voltaria. Aí se eu fosse para Portugal, eu não voltaria. Mas daí eu não consegui deixar, até porque família, amizade. Eu falei, não vou. Não vou. E aí com tantas raízes locais, né? Não, eu não conseguiria. Apaixonado por Mauá aqui. Exatamente. E português é bruto, né? Meu pai é português. Beijão, pá. Meu pai é português. Mas Abraço pro seu Lino. português é bruto. Daí eu falei assim, quer saber? Daí o escritório já tava dando certo. Então a gente já tinha uma demanda grande, isso aí em 7 meses. A gente acabou tendo alguns canais, entendeu? Algumas parcerias, o escritório tava dando muito certo. Não era essa área, era previdenciária. Me lembro. Daí falaram, vamos nessa área, vamos. Daí tava dando muito certo, daí eu acabei não indo. O escritório dando certo, família, amizade, eu falei, vou ficar. E aí que ser advogado? Desde cedo, então. Ah, desde cedo. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Esse ano aqui eu falei, ano passado, me chamaram para outras coisas que eu falei, calma, não dá. Então, não sei esse ano. Esse ano aqui muita coisa ainda vai acontecer. Mas Será de 2025 2025 ainda? promete muitas coisas para o nosso convidado aqui, Stella Jordi. Mas então o empreendedorismo, ele é uma coisa que você sempre vislumbrou, mas primeiro veio a advocacia para depois você se tornar um empreendedor, ou você sempre foi pensando as duas coisas ali paralelamente? Não. Começou com a advocacia. A advocacia, na verdade, aos advogados, né? A advocacia te abre muitas portas. Então você consegue estar o tempo inteiro ali ver o que está acontecendo, podendo realmente buscar coisas novas no mercado. E tem muito disso que eu te falei. Às vezes as pessoas veem você e falam, pô, vou lá conversar com ele que eu tenho um projeto que eu queria saber se isso aqui dá certo e se ele tem intenção de participar. Então acabou vindo tudo junto. Veio primeiro a advocacia, que na verdade é minha vida. Falei, hoje eu trabalho, 10 horas é para advocacia todo dia. Acho que trabalho até demais, mas tá bom. Tá bom, o escritório tem uma equipe muito grande, quero agradecer também todo mundo lá. Tem uma equipe muito grande de advogados, entendeu? Na verdade, advogadas, estagiárias. Que legal. Cara, eu não sei por quê. Os homens não ficam lá no meu escritório. Pô, pessoal, manda currículo aí, tá contratando de novo lá. Manda currículo lá pra ter um pouco de homem lá também. E o que precisa para trabalhar com você, Peterson? Na verdade, a maioria das pessoas começa como estagiária, agora tá contratando mais um advogado. A gente contratou bastante advogado agora. Mas, na verdade, a gente analisa currículo, entendeu? Tenta buscar as pessoas mais próximas da região, para não ser muito de longe, mas não tem nada específico. E que característica capacidade. marcante você busca nas pessoas? Cara, capacidade. Mas, é engraçado isso, né? Eu vou falar até pros advogados aqui. Eu lembro um dia, e esse rapaz, ele acabou não dando certo, porque ele falou, não, é muito longe para mim. Veio um estagiário de São Paulo. E a hora que ele chegou no escritório, isso é verdade. A hora que chegou no escritório, ele tinha a língua partida, ele tinha o olho de outra cor. Cara, é o estilo dele. Achei legal pra caramba. Daí ainda depois eu falei assim, cara, ele é fantástico. E ele ia ser contratado. Independente, por isso que é legal isso. Você fala, não, Sim. mas interessa. Ele tem o estilo dele ali. Eu até imaginei ele dentro de uma audiência. Eu falei, cara, vai ser legal. Isso é diferente. Vai ser legal. E ele ia ser contratado, só que daí depois ele falou, não, mas é muito longe pra mim. Que E a gente ia contratar ele dessa forma. Então não tem nada assim específico. Mas esse caso foi diferente. Porque eu vou falar pra você, a redação dele era fantástica. Olha que interessante. Você via que era assim, o cara era muito crânio, muito crânio. Então era um cara que vai ser muito, deve ser um grande advogado. Só que ele tinha esse jeito dele, né? Alternativo que não é muito bem visto ainda, né? Em alguns escritórios. Sim. Antes tinha muito isso, né? Antes, quando você prestava uma prova para, acho que até na polícia, se não me engano, tinha isso. Mas para ser promotor de justiça, para ser juiz, você tinha que ir, às vezes, de regata, essas coisas, para ver se você não tinha tatuagem no corpo. Então tinha muito isso no passado. Coisa que já caiu já. Né? Ainda são. É estranho. Imagina você chegar numa audiência, você vê um advogado tatuado, imagina, no pescoço, alguma coisa assim, você vai achar um pouco estranho. Porque ali tem... Não é comum. Não é. Mas hoje em dia não vejo... Ah, esse menino ainda tinha aqueles implantes. Que acho que põe na cabeça e tal. Ele era bem diferente. Mas, cara, eu contratei ele. É que ele não quis ficar. Bem diferente. Então, na verdade, o que a gente procura realmente é capacidade. Legal. A pessoa vai lá, se tiver capacidade, vai entrar. Muito bom. Mas a gente vive de ganchos aqui, né, Stella Jordi? A gente sempre fala isso.
quero conectar aqui essa pergunta com uma questão do início do escritório, do Gomes e Sangiorato. A gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade histórica com o Danilo Sangiorato aqui também, que é seu companheiro de podcast, né? Também, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que eu tô um pouco melhor de companheiro de podcast aqui do que você. Eu aguento né? lá, eu aguento o Danilo, entendeu? Então, essa é a diferença. Lá eu aguento ele. Mas é muito, cara, é de extrema importância eu e o Danilo ali. Quando eu tô sozinho, eu não consigo ficar olhando perguntas, essas coisas, porque o Danilo fica ali, analisando as perguntas. Que jeito dele? Não, Sim. cara, e ele consegue, cara. Sem ele fica muito difícil. Ele é sua âncora ali. Você tá acostumado, você É tá verdade. acostumado. Então, eu preciso dele para poder apresentar, conversar e Que toda lindo hora. ouvir isso, Fala né? aí, Olha essa Danilo. declaração. Agora olha pra câmera, manda uma mensagem Ô, pra Danilão, ele. um abraço, meu amigo. Eu sei que ele tá hoje no. Ele tá hoje na pós dele, ele faz uma pós só com desembargadores e juiz. Então é bem legal, então você sabe da importância. Claro, É um super advogado também, o Danilo. o Danilo muito técnico. Quantos anos de parceria? A gente abriu o escritório em 2002. Nossa, muito tempo. 2003. Que 2003. A bacana. gente abriu o escritório em 2003, então bastante tempo mesmo. E eu acho que não chegaria onde a gente tá hoje se não fosse os dois juntos. Como o tempo passou, me lembro como se fosse hoje. Caramba, faz tempo, viu? Mas é legal isso. Essa parceria, a gente tenta dividir bastante coisa. O Danilo é um cara mais técnico. Danilo, você conversa com ele, ele é um cara mais técnico, é um cara que estuda muito, entendeu? Eu já sou algo mais do dia a dia. Então, algo mais do dia a dia. O síndico liga pra Você mim... é mais que eu... prático, Exato, mais falo, pragmático. faz isso. O síndico fala, doutor, tô com um problema assim. Faz isso aqui que vai arrumar. Entendeu? O Danilo, não, calma, vou verificar, vamos ver. Eu já sou um pouco mais prático. E o Danilo, sim. Essa parte de catar, sentar, os processos. Tanto é que ele faz todo dia com as advogadas, ele senta com elas para ver publicação, essas coisas. Então o Danilo tem essa parte no escritório. E eu sou, não um rostinho bonito, mas eu sou o rosto do escritório. É o cara do relacionamento, Sim. né? Sempre foi aquela coisa do técnico, do comercial. Você é o cara mais comercial ali, realmente a porta de entrada do escritório. E também o Danilo, assim, já que a gente tá falando sobre ele... Pode falar dele, pô. O rapaz. O Danilo é um cara um pouco mais temperamental. Como que a idade tá melhorando isso? Tem alguma história bacana aqui pra contar pra gente? Ah, não, cara. O Danilo mas ele é um cara às vezes mais explosivo. Às vezes, Isso. o Danilo fica mais quieto. Daqui a pouco, não sei o quê. Tanto é que a gente tá entrevistando as pessoas. Às vezes falou, você tá louco? Tem hora que ele começa a falar, ele começa a fazer assim, não, porque tem que fazer isso. Eu falo, o que você tá fazendo aqui, cara? O convidado vai sair correndo. Fala, não é assim que funciona no podcast. Dele, não. Daí tem hora que ele para e fala, o que você tá fazendo? Daí ele fala, não, que ele tenta, às vezes, colocar dessa forma, entendeu? Então, Danilo, eu tento ser É mais mais calmo. incisivo. Eu tento ser mais calmo ali, pensar mais. Tirar dele aqui. Não tem nenhuma história na área da advocacia, assim, Cara, mais quente do Algo Danilo, tenha que mereça ser marcado contada. a aqui. trajetória de vocês. Ó, tanto é dessa história, vou falar do Danilo. Tá. Teve uma audiência que ele discutindo com o advogado e tal, daí acho que o advogado era um senhor já, daí falou, não sei o que lá, você tá agindo como criança. O Danilo levantou, meteu o dedo, né? Você tá me chamando de moleque? Quem que você acha que você é? Querendo bater o cara. Eu falei, Deus do céu, Danilo, você bater no cara, você vai preso, ó, o senhor. Você vai bater no senhor. Então o Danilo tem essa forma, mas ele é tranquilo. Fora Danilo isso... que é faixa preta de judô, né? Faixa preta de judô, já foi campeão, acho que sul-americana, essas coisas aí. Tem uma história no Ele esporte. lutou esse final de semana, mas eu não sei, cara. Normalmente ele vem com a cara ralada, o olho ralado. Eu até às vezes falo, para com Darcy, isso, ele tá cara. assustada. Ela, Então eu falo, Danilo, para Tá. com isso, cara. Mas ela conhece ele. uma olha história que eu ouvi há anos atrás de alguém ter chutado a porta do fórum de Mauá, é lenda? Acho que é lenda. Chutar da porta é lenda, porque ele ia preso, mas acho que tentado bater em algum advogado não é lenda, não. Não é lenda, não. Aí o Danilo gostava bastante disso. Entendi. Mas que não, bacana. ele é tranquilo, sim. Parcerias de longa data, né? Exatamente. Muito bom. Estela Jordi, acho que tem um ponto muito importante aqui que eu gostaria de comentar, né? Até para deixar o nosso convidado respirar um pouco. Não, pode falar. O ano passado nós decidimos, né, fundar o Instituto Fênix Systems, né? A gente sempre fala sobre o Instituto aqui, com a finalidade de levar a educação inclusiva para as pessoas que mais precisam, né, que não podem pagar pelo ensino de tecnologias avançadas. E uma das primeiras pessoas que eu procurei, né, quando eu decidi tirar a ideia do papel, foi o Dr. Peterson. Né? E quando eu procurei... Olha só que honra. Rapaz, Que velho, legal. sério que você vai... E aí, quando eu procurei o Dr. Peterson e contei a história para ele, ele falou assim, simplesmente para mim, cara, eu tô junto, vamos nessa, eu vou apoiar no que for necessário, conta comigo, pode pedir o que você quiser, que a gente vai fazer bacana. juntos. E aí, poxa, ele tem um podcast de direito condominial, né? Ele falou, não, eu vou te levar no meu podcast. Eu falei, mas eu vou falar o quê de condomínio? Não, a gente dá um jeito, conecta inteligência artificial com É isso aí. condomínio, né? E a gente me levou no... Ele apresentava um outro podcast na
Rádio ABC. Rádio ABC. Fomos lá também divulgar o Instituto Phoenix Systems. Ele apoiou, né, com questão de brindes. No segundo FEX, inclusive, ele disponibilizou um funcionário. Aliás, um beijo para Bianca Vidotto, foi minha Verdade. aluna. Né? Legal. Tava lá disponível, trabalhando junto com a gente no FEX. Então, eu queria... Não tem né? terceiro, não? Quarto? Quem Teremos. tem amigo tem tudo, Teremos né? esse ano. Então, eu queria agradecer aqui publicamente todo o seu apoio, toda a sua amizade nesse processo também. Foi fundamental. E seguimos fortes e firmes, né, com o Instituto. Stella Jordi esteve lá na última turma. Sim. Estamos em planejamento do FEX 3. Ah, então, vai ter mesmo? Eu falei então, mas vai ter Spoiler, mesmo? Spoiler, já vai ter pode FEX contar ou 3? ainda não? Ainda não, nos próximos episódios, até para a gente engajar aqui o pessoal, revelaremos onde será, quando, quem serão os palestrantes, mas desde já o convido novamente e tenho certeza que você vai estar junto com a gente lá. Claro que eu vou, eu agradeço, entendeu? Foi bem legal, cara, bem legal. Os dois foram bem legais. O último eu cheguei um pouco atrasado, Imagina! tava numa assembleia, mas fui, né? Falei, eu vou. Cheguei lá um bom. pouco atrasado, mas fui. Foi em Pode- Mauá, inclusive. Foi Mauá, Até que foi Mauá. Mauá. E pode continuar contando comigo. Acho que tem que também manda material pra gente lá pra pôr na página, pra colocar no Legal. podcast. Cada vez mais, parabéns pelo trabalho. Falei pra você, Obrigado. parabéns mesmo. É difícil você devolver isso à população e você conseguiu fazer. Conseguiu não, tá fazendo, entendeu? Acho bem importante, cara, bem legal mesmo. Eu não tenho condições de fazer isso na minha vida, entendeu? Você conseguiu colocar isso daí, cara, é bom demais. Porque eu sempre falo, às vezes as pessoas ajudam, entendeu? Eu faço bastante isso, você também deve fazer. Ah, vou lá e ajudo com dinheiro para instituições, essas coisas. Pô, cara, você é um cara diferenciado. Eu falo, não, eu não sou, cara. Diferenciado é você que vai lá, que vai comprar, que vai entregar, que vai levar comida, entendeu? Para as pessoas na rua. Eu não. Eu só sou o cara que deu dinheiro. Ah, mas tem gente que não faz. Tá, mas tem gente que não faz, tem gente que faz. Mas eu entendo que a pessoa diferenciada é que realmente quem tá na frente ali, que é o que você faz hoje. Legal, muito obrigado aqui publicamente. Esse agradecimento Muito já lindo aconteceu. tudo isso, mas agora eu tô curiosa. Conta a história de vocês, como vocês se conheceram, né? Porque aqui a gente tá vendo uma rasgação de seda. Isso não é normal aqui no Podfacts, não, viu? Brigando, não? Como é que é a história de vocês, né? Dois empreendedores que fazem a diferença no mercado, que têm características muito comuns. Aqui eu que trabalho com empreendedorismo, falo todos os dias sobre esse tema, essa pauta importantíssima para o nosso Uma país. jornalista especializada em empreendedorismo. Justamente, vocês têm muitas características em comum, mas conta a história de vocês, né? Um pouquinho ela da infância, da adolescência, de onde vocês se conhecem. Vai lá, convidado. Bora Ah, tá com bom, você. vamos lá. A gente conheceu realmente jogando bola. Jogando bola na rua, entendeu? Era eu gosto, às vezes eu falo, tem que parar com isso. Jogando bola na rua, era legal, era muita molecada na rua. E tinha um amigo nosso, chama Espigão. Grande abraço, Espigão. Beijo pro Espigão. Abraço pro Espigão. Aliás, já que citou o Espigão, vamos dizer aqui, o Espigão é um cara diferenciado, é um cara que tem 12 graduações, mestrado, doutorado e é compositor de samba enredo. Samba Olha, enredo. que E legal. ganha direto, né? Isso daí. Ele Ganha manda direto. pra gente. Então, e é muito estranho, porque você pega esse cara que ele falou, esse gênio, fazia campeonato de rua num bairro. E convidava todo mundo. Ele saía de casa em casa chamando as pessoas que jogavam bola. E foi que a gente começou a se conhecer. Qual bairro? Parque São Vicente e Mauá. Daí a gente se conheceu nisso. E depois o Thiago tinha um time, né? Fundamos um time. Daí falou KGB Futsal, olha aí. Daí falou, poxa, vamos jogar junto. 28 anos de história. E aí começamos a jogar junto por muito tempo. E jogamos bastante, arrumamos muita briga com os outros. Já arrumamos briga até eu e ele jogando bola. Jogava bola toda sexta junto. Mas bem bacana. Acho que é isso, pô, muito tempo, né? Quanto Uma tempo? vida. Uma vida. Deve ser uns Desde 30 a anos. adolescência, Deve né? ser uns 30 anos. Uau. Uns 30 anos que eu conheço o Entregando a Thiago. idade aqui no Podfacts. Com hein? certeza. Eu Não. fui um pouco mais velho, né? Dá pra perceber. eu Pô, acho. pera aí, rapaz, tô bem. Botox Tô bem. em dia. Isso, 47 anos, fiz 46 quinta-feira passada. recentemente, aliás, Quinta-feira, parabéns. obrigado, Parabéns. obrigado. Mas foi isso. Daí também, fora isso, a gente saía de balada, todas essas coisas. Grande Quinabar, Quinabar. entendeu? Grande Quinabar. Histórico no No Ipiranga, um bar de rock. Então a gente fez bastante. Aliás, Foi- como eu e Stella Jordi, o Peterson gosta bastante de rock Olha. também. Não, você já viu Interessante. meus stories? Todo mundo que me segue lá já sabe. Todo mundo manda, adoro o seu gosto musical. E é engraçado minha esposa. A minha esposa foi uma das pessoas que falou, pô, você tem que ter o Instagram, tem que ter
E ela, toda hora que eu posso, ela fala, pelo amor de Deus, posta as músicas mais novas. Eu falei, não. É. Você me ajudou, me ajuda, mas ó, pô, aqui é meu e é só rock. E é só rock de velho. Roqueiro. Também gosto dos antigos, né, Thiago? O Kinabara era um pub no Ipiranga, né? Pra Era. quem não conhece, porque é muito antigo, acho que também uns 20 e poucos anos atrás, Não né? deve existir mais aquilo lá. Não existe, virou uma pizzaria lá, já faz bastante tempo. Mas nós estávamos lá quase todas as sextas e sábados, Sexta né? e sábado, saía da faculdade, Uhum. pegava, ia pra lá, dizia, vamos, ia lá pra ficar escutando Demais. rock, era legal. Ah, então, hoje muda um pouco, né? Hoje você não escuta tanto. Hoje, quando eu vou pra show, minha esposa, apesar que foi legal, vai assistir Coldplay, entendeu? Vai assistir uns negócios, mas é legal. Quer dizer, eu tive que ir no Camarote Brahma, isso aí... Não vou dar minha opinião, não, mas é diferente, entendeu? Carnaval? Mas tá bom. É uma vez da vida pra você ver, viu? Eu te amo, viu, Juliana? Ai, que lindo. Pra É tá uma lá. prova de amor. Muita. Foi E é- difícil? Foi. E é engraçado que as pessoas falando pra mim assim, você não gosta, né? Eu falo, não. Mas não tá legal aqui? Eu falei, tá ok. Tô aqui por ela. Então, ele fala, pô, mas tem bastante. E realmente, isso tem. É muito organizado, bem legal. Muita comida, muita bebida. Então tem tudo isso. E não é muvuca, assim, Você você fica voltaria? separado. Não, nada contra, nada O que contra. você mais gostou no Já- Camarote Brahma? Da hora que eu fui embora. Entendeu? Bom, mas gostei muito de pagode nessa vida. Já gostei de pagode, já gostei de samba. Época da faculdade, mas sempre fui roqueiro. Então minha vida sempre foi roqueiro, banda de rock. Verdade, Só que. vou contar aqui que seu primeiro carro, um Corsinha. Pô, tinha Um Corsinha tinha um adesivo do Kiss Pô, atrás. tinha dos 4, né, cara? Tinha os 4 do Kiss, tinha. Que Tinha. legal. O Kiss eu vi acho que 4 ou 5 vezes Nossa. aqui no Brasil. Então, sou roqueiro, minha página só tem rock. Toda vez que você entra lá nos stories é só rock. Mas você faz algumas coisas às vezes pra esposa, né? Mas tá bom. Beijo Já, pra Juliana. já matou, já. Sem isso. Camarote Brahma ano que vem. Não. A gente teve, né, essa semana. Agora a gente tá com uma parceria também que eu ganho os ingressos, né, pra poder sortear. Daí teve no Estação 80 camisa 10, né? Daí o pessoal fala, mas quem que é? Fala, cara, não sei, não conheço, entendeu? Se eu falar, não, mas tem uma música famosa. Eu falei, deve ter. Deve ter. Falei, deve ter, mas não toca, não consigo. É isso, mas é engraçado. Foi engraçado que o pessoal que tava junto fala, pô, não, mas você não gosta mesmo? Olha aqui, tá legal pra caramba. Eu falei, cara, não tô falando que tá ruim, tá legal. É um lugar grande, tem bastante comida, essas coisas, mas... Não é o que eu aprecio. Não, eu via Gaviões desfilar. E aí? Aí fui lá. Eu gosto do Corinthians, entendeu? Eu gosto do Corinthians. Então, foi legal, cara, foi legal. Tá sempre no Itaquerão também, né? Tô. Todo jogo, eu, meu pai, agora meu sobrinho endoidou, filho de um São Paulino, cara. É mesmo. Filho de um São Paulino, mas eu não me meti nisso, Quantos não. anos tem seu sobrinho? Tem 12. 12. Eu não me meti nisso, não. Nem eu, nem meu pai, mas ele acabou vendo, Ele que entendeu? escolheu. E agora o bicho tá doido. Anda com a faixinha na cabeça do Depay, então... Ele endoidou. Mas é legal. Joãozinho, bacana. abraço, Joãozinho. Abraço pro Joãozinho também. Filho da Jamile com o André? É. É isso. Abraço também, Jamile, irmã do Pete. É, bem legal, cara. Falar pra você, mas o moleque é doido, cara. Pelo Corinthians. Doido. Pior que eu. E fica xingando os outros. Eu nunca vi a gente no estádio, um menino xingando. Ele falou, o que esse moleque tá xingando? Espera acabar o jogo. Eu falei, você não tem nem tamanho pra isso, não. Moleque com uns 16 anos. Eu falei, ele vira te dar um tapa, você cai aqui, ó. Falou, não, mas ele não é corintiano, não. Olha o jeito que ele torce. Eu falei, não, calma, João, calma. Só tem 12 anos, moleque. Você sabe que na cerimônia do casamento do Dr. Peterson e Stella Jordi, teve até um Vai Corinthians ali no meio da cerimônia. Ah, sempre tem, né? Nossa. Sempre tem, né? Ele, É os muita padrinhos paixão, ali né, e pelo tal. futebol. Sempre Muito bom. tem. Muito bom, mas agora voltando Vamos lá, ao vamos. direito, vamos conectar aqui com outro tema que a gente gosta muito, que é a inteligência artificial. A gente falou do Instituto Phoenix Systems, estamos ministrando turmas de inteligência artificial, é um dos carros-chefes do Instituto Phoenix Systems. Muito provavelmente esse tema vai estar presente no FAX 3 também, né, Stella Jordi? Sem dúvida. Ainda estamos definindo a temática total do evento. Mas e aí? Como é que está a inteligência artificial na área do direito, da advocacia, nas empresas hoje que você lidera? Está usando? Como é que está usando? Está substituindo as pessoas? Está fazendo a diferença? Substituindo, acredito que não. Realmente as pessoas estão utilizando cada vez mais. E vou falar pra você, tá ajudando a trabalhar muito. Acho que até trabalhar mais. É por aí, Entendeu? A né? gente tá trabalhando mais. Não, inteligência artificial vai vir pra você trabalhar menos. Mentira, pra mim é mentira. Acabou fazendo eu trabalhar mais. Por quê? Te dá mais tempo. Então isso realmente te dá mais tempo pra poder fazer alguma coisa. A gente utiliza bastante no escritório, só que
é só para você ter uma base. Não dá para você pegar e jogar um processo lá e pegar e depois, ele já me deu, vou mandar para a justiça. Tanto é que semana passada teve uma condenação de um advogado É mesmo? que se utilizou de um... Por quê? Às vezes você coloca lá, ela te dá algumas jurisprudências que não existem. Sim, ela cria. E o juiz, com base nisso, deu uma multa pro advogado. Por Porque ter ele se utilizado inteligência artificial, uma jurisprudência que não ficou existia. totalmente perceptível. Exato, exato. Porque se você colocar lá e pedir para criar, ela vai criar. Sim. E às vezes até fazendo alguma pergunta que você tá dando algum comando ali, ela vem e cria. Só que você não pode utilizar isso. O advogado tem que verificar se realmente aquilo ali é verdade, se realmente aquilo aconteceu, se no tribunal tem aquilo. Se não tiver, não vai utilizar, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não dá para usar como oráculo, né? Como Não, não. fonte de jeito Falamos algum. muito sobre isso, né? Então, É um apoio. agora eu acho estranho. No meu escritório, a gente acho que deve ter 6 estagiárias. No começo, elas eram meio contrárias. A Não, inteligência doutor, artificial, e isso que é mais uma engraçado. resistência à inovação. As mais novas. E você espera que é o contrário. Não, gente, vem cá. Ó, utiliza assim, utiliza assim. Por quê? Vamos lá. É um escritório muito... Hoje, acho que 80% dele é condominial, os outros 20% é empresarial. Que temos as empresas ainda. Inclusive, a Fênix, entendeu? A Fênix Verdade. é um dos nossos clientes. Cliente de quantos anos? a Fênix? Pode pôr uns 10, 15 e aí vai. Daí o que acontece? Então, o escritório hoje é totalmente empresarial. Daí você pega, tem que fazer notificação, essas coisas. Utiliza. Isso vai te realmente ajudar muito, fora o tempo que vai reduzir. Então, utiliza. Então, comecei a colocar isso para elas, mas a gente vê que mesmo assim ainda tem certa barreira. Eu acho importante também não ficar só aquilo. Porque o que as pessoas não entendem, se eu estiver errado, você me corrige. Mas eu, pela bagagem que eu tenho, eu sei o que eu vou pedir. Sim. Elas ainda eu entendo que tem que ter uma bagagem. Hoje não tem. Exatamente. Então, eu tenho uma bagagem para falar, pô, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando você não tem da onde pedir, entendeu? Acho que é mais difícil. Então, eu até concordo um pouco com elas. Mas, é importante e vai ter que usar. Eu falei para você, muito condomínio. Então, condomínio tem notificação, tem multa. Daí eu tenho que ficar procurando numa convenção o tipo de multa que eu vou dar pela infração. Pô, sobe aquela convenção, entendeu? No chat GPT e já ele pede já te para dá. ele vai te dar o artigo. Você não precisa ler tudo. Já tá ali, então isso ajuda bastante. Claro, tem uma base. Quando elas pegam uma contestação para fazer. A pessoa entra com uma ação, daí tem a contestação. O que eu faço? Lê toda a ação. Daí você pode até pedir, entendeu? Alguns tópicos. Daí quando te devolver, aí você vai ler de novo para ver se é o que você quer. Então dá para usar bastante, a gente vem utilizando bastante. O escritório que não utilizar vai ficar para trás. Defasado. Isso Já é está certeza. pra trás. Já, então eu vejo ainda os advogados muito reticentes falando, não precisa disso, eu já uso o Google, essas coisas. Tá, legal. Mas você pode ter uma ferramenta maior. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu falo, para mim felizmente, mas me faz trabalhar mais. Porque você usa o seu tempo para isso, né? É. Você poderia não usar também, né? Exatamente. Eu ia estar trabalhando menos, Sim. só que com um tempo muito Produzindo maior, produzindo menos. bem menos, Pensando entendeu? mais. Exatamente. Então me ajuda muito hoje. Tudo. Até parte de conteúdo. Conteúdo muito, uso muito. Claro que os conteúdos lá tem uma regrinha para poder fazer. Todo mundo fala, mas de onde você tira tanta pergunta assim? Todo dia tem 2 vídeos lá. De onde você tira tanta pergunta? Final de semana eu solto uma caixinha de pergunta. Eu solto uma caixinha de pergunta lá, eu tenho umas 200, 300 perguntas. Respondo todo mundo. Quando eu solto, respondo todo mundo. Fazendo isso uma vez por mês. Respondo todo mundo. Dali, eu seleciono bastante coisa para virar vídeo. E pegando esse gancho, a gente que adora gancho, aqui no Adoramos, podcast, com certeza. qual é o principal problema nos condomínios, pela sua experiência, pela sua visão? Qual é o principal motivo de discórdia no condomínio? De condomínio, vamos lá. Barulho. Barulho. Barulho é o maior problema no condomínio. Todo mundo tem problema com barulho. Então, claro, o síndico é gerir pessoas. Não adianta ser eu sou ótimo síndico, eu sou um cara que eu utilizo planilhas, utilizo até inteligência artificial, eu tenho tudo aqui, eu subo tudo no Drive, se me perguntar, tá aqui. Tá, mas sabe gerir pessoas? Não. Acabou, vai ser péssimo. Então ele tem que buscar um meio termo. E aí o maior problema que a gente tem realmente é barulho. Por quê? Você sempre vai ter o vizinho incomodando, sempre vai ter o vizinho incomodado. Porque às vezes aquele vizinho não tá nem incomodando tanto, mas o outro fala, mas absurdo, tem barulho essa hora. A pessoa liga a máquina de lavar 10 horas da noite, tá, ela trabalha o dia todo. Ela vai chegar, ela vai ligar. Entendeu? Claro, não precisa ser uma turbina de avião lá em cima. Mas fora isso, ela tem o direito de usar o apartamento dela. E as pessoas reclamam por tudo. As pessoas reclamam por tudo, muitas vezes com razão,
outras nem tanto. Então, a gente fala bastante. Falei até, a gente comentou bastante o pessoal fumando, né? É outro problema muito grande. O pessoal vai fumar na sacada, fumar na janela. E entra na casa do outro. E atrapalha. Só que a pessoa tem direito de fumar dentro da unidade dela. Só que tem que ver o quanto isso está atrapalhando. E o que é legal, que eu apoio bastante na internet. Toda vez que me perguntam, eu falo, doutor, o meu vizinho de cima tá fazendo barulho, o síndico não faz nada. Tá, não cabe ao síndico. O síndico pode até tentar uma conversa, alguma coisa. Intermediar a situação. Mas o síndico ele só age quando são várias pessoas. E aí todo mundo briga comigo. Pô, então tem que esperar todo mundo reclamar. Abaixo assinado. É. Tem que ter uma coletividade Não, isso, ali. tem que ter. Num condomínio, normalmente você tem um livro de ocorrência, senão no Sim. aplicativo você manda. Aham. Se não tiver várias pessoas reclamando, o síndico não pode até agir, mas não de forma incisiva, até notificando, multando, ele pode vir ter uma conversa. Fora isso, se você tiver um vizinho que está fazendo barulho em cima da sua unidade e o síndico falou, não vou poder fazer nada, você vai ter que ir para a justiça. Você vai ter que entrar com uma ação, vai ter que captar esse som, vai chamar seu vizinho ali do lado e falar, Provar, gravar. provar. Sempre, uma das provas melhores é chamar o vizinho do lado. Tu fala, tá vendo o barulheiro que é? Isso daí. Então, o barulho é o maior problema e também é um dos mais difíceis de você provar. A não ser que seja uma festa. Porque é uma sutileza, né? Muitas vezes. Eu falo, eu tenho 2 meninas. Uma de 5 e uma de 9 anos. A de 9 ama ginástica, ama. Tanto é que agora ela tá aqui na tria de Mauá, eu tenho que sair lá de Santo André, trazer ela lá, acho que é São João, Maringá, todo dia. Que Todo legal. dia. Todo dia. Legal. E tá super feliz. Entrou, ela tava em São Caetano, daí agora veio pra cá, né? Minha esposa já fez aqui no passado e é bem reconhecido. Daí minha esposa chegou pra mim e falou, ela vai pra... Agora tem a Copa do Brasil, Rio de Janeiro. Eu falei, Jesus, começou isso. Com 9 anos. Daí eu cheguei pra ela e falei, Luísa, mas você quer ir? Ela falou, claro. Eu falei, claro! Você Daí esperava minha um esposa- não? Então, falei, eu já Não sei, talvez. Ela acordava... Decidida. Ela acordava 11h30. Ela entra 12h30 na escola. Acordava 11h30. Agora ela acorda todo dia 6h30. Nossa, E tá super olha, feliz. Uma Eu falei, revolução. cara, mudou muito. Daí você pega... tá feliz. Sei que o engraçado que virou pra Juliana, a professora falou, os pais podem ir, podem ficar no mesmo hotel. Só que não tem contato com os atletas. Falei, atleta, ela só tem 9 anos. Vai dormir separado, então os pais não têm isso. Mas pra falar disso o quê? As duas gostam muito de brincar. Sim. E se eu deixar, a Luísa fica dando cambalhota, pirueta, estrela o dia A todo. casa cai. Mas tá ali no tapete. Mas se deixar, elas vão andar de patins dentro da unidade. Entendeu? Elas vão querer ficar batendo, moleque, ficar jogando fubeca no chão. Então a gente tem que ter um pouco de senso. Eu sei que eu vou incomodar a pessoa lá de baixo. Então ela fala, vamos andar de patins. Vai andar, mas você vai colocar do lado de fora do apartamento. Mas é domingo à tarde. Tá bom, mas para com esse negócio de... eu posso fazer barulho até as 22. Não pode. Não pode. Se estiver incomodando a pessoa pode até chamar a polícia. Tá invadindo o espaço do outro. Você tem ali a perturbação do sossego. A pessoa pode chamar, poxa, eu tô aqui tentando assistir um filme e tá um barulho incrível no apartamento de cima, porque estão batendo alguma coisa. Pô, você tem que pôr no seu lugar, saber que poderia ser o outro também te incomodando. Então, peraí, vou reduzir porque você mora em um apartamento. Aí tem morador que fala, morar no apartamento é uma porcaria, porque o espaço não é seu. Claro que é, só que tem regra. A única diferença é essa, tem regra. Na sua casa, você faz o que você bem entende. No condomínio, não. No condomínio você vai ter regra. Então você tem o barulho, que é um dos piores, mas tem tudo. Cachorro, criança. Pessoal, nossa, criança apanha demais. Por quê? Via de regra, a criança não pode ficar sozinha com menos de 12 anos, nas áreas comuns. Todo condomínio que você vai tem. 9, 8. Só que eu me preocupo às vezes. Às vezes a mãe deixa um menino de 8 anos cuidando de um de 6 na piscina. Nossa. Daí a criança perde a vida. Aí é loucura Você demais. vai fazer o quê? Vai culpar o de 8 o resto da vida? Vai ficar, tá vendo? Seu irmão morreu por sua causa? Não, morreu por causa do pai, que não foi responsável, não estava lá. Então isso tem muito. Então, os condomínios hoje, a gente tem, se eu não me engano, são quase 70 milhões de pessoas morando em condomínio. E você imagina quantas pessoas tem trabalhando. Isso na Grande São Paulo, no Brasil? Não, Brasil. Então você pega, é muita gente. Então todo mundo hoje está ligado a condomínio. Condomínio realmente, se você não trabalha, você mora em um deles. É quase certeza isso hoje. Muito, muito mesmo. Só que tem que ter regra. Se não tiver, a gente vai ter problema o tempo todo. E criança, cachorro, barulho, todo mundo quer fazer o que bem entende. A gente conta bastante lá no meu podcast que hoje as pessoas, primeiro que as pessoas já não estão sabendo lidar uma com as outras. Então você vê gente sendo agredida, gente sendo morta. Mulheres sendo mortas. Exato.
teve um subsíndico no Rio de Janeiro esses dias aí que foi assassinado por um morador a tiros. Por quê? Por causa de uma infiltração. Acho que o morador reclamando, daí o Absurdo. subsíndico, cara, saiu atrás e você vê ele disparando contra o subsíndico na área comum. Chega uma mulher, empurra ele bate no cara, tá preso. Pegaram ele, bateram nele lá, ele tá preso. Mas você vê o absurdo que chega. Isso aí, infelizmente, acontece muito. Eu falo pra você que tá aí, síndico é uma profissão de coragem. Realmente só corajoso. Não adianta a pessoa falar, vou ser síndico e não vou fazer. Não, então nem vai. Então nem vai. Porque hoje em dia, realmente, síndico tem que ser uma pessoa corajosa. Esse caso que eu tô te falando do Rio de Janeiro, o síndico até mandou mensagem pra mim, cara, na página. Na página a gente fala bastante. Falou, pô, doutor, quando aconteceu, eu coloquei uma nota de pesar, né? Daí ele mandou mensagem pra mim, falou, pô, doutor, foi aqui no meu condomínio e esse cara me ameaçou. Só que, infelizmente, aconteceu isso e ele tirou a vida do subsíndico. Então, é difícil. Intolerância total. Demais. Pois é, Dentro casos- dos condomínios, demais. Cada vez mais Casos que você não vê isso. poderiam acontecer. Mas eu queria pegar o gancho do número expressivo aqui que o Dr. Peterson colocou, 70 milhões de pessoas Brasil, morando, Quase claro, 70 grande milhões. São Paulo não poderia ser, né? morando em condomínios, Muita é muita gente. coisa, né? Então, isso, claro, junto com talento, com a visão de negócio, com as estratégias, com o trabalho árduo que ele pratica aí diariamente, é um fator de sucesso. Você aderiu a um mercado que tem realmente um número expressivo de pessoas que são ali seus consumidores de conteúdo, de alguma forma, né? A minha pergunta, assim, meio de bate-pronto, assim, sem tangenciar. Cara, vamos perguntar sem pra ele não ficar, sem enrolar. fica mais solto até. Vamos lá. Direto. Direto e reto, sim ou não? Você esperava esse sucesso quando você começou o Condomínios Net? De jeito nenhum. Bem sincero, de jeito nenhum. Tive a ideia, eu vou falar pra você, eu lembro até hoje, tava na praia, tava dormindo, falei, cara, vou criar uma página, depois a gente cria um site. Mas como? Falei, vai chamar. Comecei a pesquisar ali. Vai chamar Condomínio Net. E vamos. Daí é o quê? Voltado a condomínio. Nunca quis fazer videozinho, aparecer. Falar que não é bom, é gostoso. Você vai nos eventos hoje, ser reconhecido é muito legal. Tem síndico que fala, não aguenta andar do seu lado. Porque todo mundo me fala, vou tirar a foto e me dá a câmera pra tirar a foto. Cara, é bem legal, mas eu não esperava isso. De jeito nenhum eu esperava isso. Até mesmo porque eu falei, eu vou criar isso. A grande verdade era para ter mais clientes no escritório. E aí, criei um vídeo, falei, pô, tá ruim. Dá ruim. Mas vai assim mesmo. Entendeu? Tá ruim, mas vai assim mesmo. E aí começou. E hoje, super tranquilo. Mas eu nunca tive essa vontade de, vou criar vídeo para poder realmente estar na internet, influenciar as pessoas, ajudar as pessoas. E aí não. Falei, vou fazer um vídeo e ver o que vai dar. Então vou tentar fazer um vídeo agora. Começou com o que você tinha. Muito do quê? Minha esposa? Minha esposa falando, pô, faz. Você é um cara que você consegue falar. E um amigo meu que chama Fernando Stella. Daí ele também é jornalista. Você conhece Stella, Então Stella também fala, cara, você tem que fazer, porque você é assim, põe conteúdo. Daí acabei fazendo, daí seguiu. Mas daí fazia um por semana, daí comecei a fazer um a cada 2 dias. E hoje não, hoje fica uma quantidade grande ali. Todo dia na página ali você tem, acho que uns 7 conteúdos, 6 conteúdos diferentes para poder consumir. Então é legal. Mas não tinha. Até porque você não era um cara de rede social, né? Nada. Nada. Você também não. Não. Hoje me impressiona, viu, gente? Era 2 caras que não tinham rede social. Daí hoje eu vejo o Thiago toda hora. Eu falo, caramba, cara, você tá desse jeito. O que eu acho legal. E não era, cara. Não era. Eu não tive Orkut. Você também não teve. Eu tive, pra testar ali. Então, eu nem pra testar. E o Facebook, acho que quando eu tive, cara, acho que foi lá pra 2015. Mas não era um cara que postava com frequência. Nada. Não queria que os outros soubessem da minha vida. Entendeu? Eu falo, não preciso mostrar a minha vida. Exatamente. Hoje já é diferente. Hoje é legal. Hoje eu entendo que as pessoas... Porque o que eu vejo hoje na internet? As pessoas seguem pessoas. Então não adianta. Claro, a página se chama Condomínio Net. Mas por que sou eu? Porque as pessoas seguem pessoas. Sim. Se eu colocar só uma marca lá, as pessoas não vão me seguir. Não. Então eu posto, acho bem legal, cara, as pessoas comentarem tudo. Às vezes coloco coisa da minha filha, da minha família, aniversário, e o pessoal comentar de tudo, acho bem legal. Fora o fato de todo mundo elogiar, muito bom. Fora a galera específica que gosta de fumar orégano. Fora a galera do orégano, velho. Você teve um problema com a galera do orégano? Galera do orégano aí. Eu peguei um delegado falando lá, se estiver fumando, entra no apartamento do cara, do pessoal fala, absurdo. Falei, tá, mas foi o delegado que falou, não fui eu. Se eu concordo ou não é outra coisa, mas tá ali o delegado falando, mas rapaz, o pessoal me bateu, me xingou, hein.
tem problema não. Tem problema não. E o que você faz com o hater? Como é que você lida com Eu não ligo. Você nem lê. O mais engraçado foi minha esposa falando assim: Nossa, estão falando um monte de coisa, você não vai falar nada? Falei, claro que não. Tem 8 mil comentários lá, como é que eu vou falar alguma coisa? Não, e às vezes a pessoa. Eu acho que quando a pessoa vem pro embate, ela tá esperando isso. Aos idiotas o meu silêncio, né? Entendeu? Não adianta. A pessoa vem pra você, ela quer brigar. Muitas vezes eu, como advogado, faço isso. A pessoa já vem e fala: Ah, por que tá acontecendo isso? Que não sei o que lá, não sei o que lá. Tá bom, calma. Deixa eu ver, vamos tentar resolver. Pode ser que você nem resolva. Sim. Mas pelo menos você já tira aquela arma, entendeu? O cara já chega, ele veio pro embate. Então, se ele veio pro embate, fala, meu amigo, que você não vai ter. Diferente de Neutraliza ali, numa né? audiência vai ter. Quando eu sou advogado, é totalmente diferente. Mas aqui, na página, eu não consigo responder todo mundo que... Comentário. Comentário eu não consigo mesmo. Nem os positivos você consegue? Quem dirá os Não. Como é? negativos? Comentário, às vezes eu entro lá numa publicação e vou lá e respondo um pouquinho. Mas direct, sim. Direct eu respondo todo mundo. Todo mundo. E teve. Mandaram muito direct me xingando. Esse foi o pior caso que você teve da turma do orégano? Cara, foi. Foi acho que de... Não, mas tem. De cachorro. Ah, é? Cachorro também, nossa, uma vez eu falei que não podia. Acho que foi um caso de... Por que acontece? O cachorro também pode ser um problema. Eu tenho cachorro, entendeu? Adoro. Só que, às vezes, a pessoa quer ter 40 cachorros dentro de um apartamento de 30 metros. E acha que aquilo é normal. Não é. Não é. Já vai ter maus tratos ali. Então, o problema maior são os maus tratos. A pessoa deixa o cachorro na sacada o dia todo tomando sol, às vezes sem água, e acha que é normal. Pra quê? Ela tem um cachorrinho pra chegar no final de semana e postar uma foto. Então, chega disso. É O verdade. tutor tem que ter responsabilidade. E aí eu começo a bater. Daí teve uma publicação que eu fiz, foi até uma sentença, que o juiz pediu pra moradora adequar, entendeu? Porque o cachorro lá tinha muito e incomodava o condomínio todo. Sobre penas de multa diária. Se não me engano, na época, não sei se foi de R$1.000 ou R$10.000. É um absurdo. Olha o que você faz. Você faz um desserviço ao pessoal que gosta de cachorro. Eu falei, não, eu tô ajudando. Às vezes o cachorro tá sofrendo, você tem que pensar nisso. Daí marca Luiz Amel, marca outro vereador aqui de Mauá. Daí também um delegado, tem um delegado famoso, cara. Acho que ele tem, se não me engano, 2 ou 3 milhões de seguidores. Daí que é também da área pet. Marcam ele. Olha, doutor, o que esse advogado tá falando. Não tô falando nada demais. Tô falando só pra ter regra e pra cuidar mais ainda do bichinho. Porque tem gente que acha que é só ter cachorro. Ah, eu tenho cachorro, que legal. Tenho um cachorrinho que no final de semana eu posto uma fotinha com ele, dando um beijinho nele, olha que legal. Tenho curtido e pronto. Não é assim. Não é assim. Você tem que ter cuidado com ele. Realmente ali é um bichinho que depende de você. O mais difícil, vou falar pra vocês, é educar o tutor. Cachorrinho não tem problema. Cachorrinho não tem problema. Se deixar, é capaz do cachorro pegar o cocô dele quando ele sai. Mas o tutor não pega. Isso daí fala, pô, mas é um absurdo. Não, não é absurdo, poxa, tem regra. Tem regra, você tem que seguir. Dentro do condomínio você tem que seguir. Do lado de fora, você faz o que bem entender. Agora Muito ali vai bom. ter que seguir. Se o cachorro tá atrapalhando, está acontecendo isso, e realmente tem base, volta naquele problema que eu falei até dos moradores. Ah, eu tenho um morador reclamando do cachorro. Pô, peraí, é só você. É só você. Vai lá e conversa com o dono, fala, pô, o bichinho tá sozinho. Agora, tem várias pessoas, vários moradores reclamando do cachorro. Muito barulho, essas coisas. Aí sim, o tutor vai ter que se adequar. Não vai poder deixar tanto tempo sozinho, vai ter que tentar fazer alguma coisa. Porque realmente está incomodando a coletividade. Quando incomoda a coletividade, isso é um problema. Mas é isso. Muito O bem. problema é o orégano e os bichinhos. E como cuidar ou não cuidar dos bichinhos. Exato. Mas acompanhando lá o seu podcast, né? A Estela Jordi já falou aqui que a gente é sempre uma audiência ali Pode constante. continuar. Toda terça, pessoal, às 8 horas, às 20 horas. Hoje tem. Hoje tem. Tem. E nós pudemos constatar que existe um outro problema nos condomínios também, né? Que a gente achou super engraçado ali naquele dia. Acho que a Estela Jordi vai lembrar. Que é o intenso. Você citou aqui a questão do barulho, mas não especificou de fato que tipo de barulho. Ah, Né? Tava aqui, estávamos eu e Estela Jordi acompanhando o seu podcast, de repente chegou uma pergunta sobre barulho de intensidade sexual. Muita reclamação sobre isso, é verdade? é verdade. Ontem mesmo teve outra síndica. Doutor, por favor, faz uma nota lá. O engraçado, isso aí se intensifificou muito na O pessoal pandemia. tá exagerando? Ah, cara, tá. Porque o pessoal acha que tá fazendo filme. Pode até acontecer, viu? Você que Porque tá fazendo filme? hoje em dia a gente tem as plataformas aí que eu não duvido. Não duvido que a pessoa tá utilizando aquilo de cunho comercial. Tá usando ali pra poder Geração fazer. de conteúdo. Cara, tá bastante, entendeu? Não, mas isso intensificou o normal, intensificou na época da pandemia. Porque a pandemia, todo mundo em casa, o casal em casa, em vez de brigar, fala, vamos namorar.
E como é que faz? Interfona lá e fala, gente, dá uma maneirada Cara, aí, baixa o volume. Ou faz uma piada, como é a abordagem? Coloca um pano do na boca, síndico? Então, eu falei isso aí. O problema, às vezes, imagina você manda uma mensagem pro marido, falou, dá uma segurada aí, meu amigo. Daí o marido fala, não tô nem em casa. Aí ferrou, entendeu? Você arrumou um problema maior. Mas não, tem que tentar... É que assim, é difícil notificar, entendeu? A pessoa, mas tem. O que você tem que fazer é dar publicidade do que tá acontecendo. Faz uma nota, coloca nos elevadores, manda no grupo do que está acontecendo. Manda no grupo? Não, mas o síndico... Apartamento XPTO. Não pode. O que o síndico tem que fazer hoje, ele tem que ter um grupo de transmissão ali, para ele poder mandar, Sim. entendeu? Fechado, e ele faz isso. E aí manda uma nota, fala, pessoal, a gente tá Vamos tendo esse melhorar. problema, crianças, idosos, isso aí realmente está atrapalhando. Se for constatado, pode ser notificado e multado. Mas aí volta aquilo, mais de uma pessoa. Quando você vai buscar uma notificação, uma multa no condomínio, você precisa de algumas pessoas reclamando. Então não adianta só um reclamar. Como reclamar, cara? Imagina eu reclamando de você. Pode ser que eu tenha birra de Vira você. pessoal. E aí o síndico, ele não pode se interferir nisso. Agora não, tá? Você está lá reclamando, eu reclamando, fala, pô, tem 3 pessoas reclamando aqui. Então o Thiago tá extrapolando alguma coisa. Então, é isso que acontece. Daí, nessa época, eu lembro que eu mandei para um síndico falar, o Clóvis, um abraço, Clóvis, tem assembleia lá amanhã. Daí ele Tá falou... faltando um abraço pro Alex Macaúba, né? que não vou sai mandar do também, programa, né? vou mandar. O pessoal fala, pô, você é sócio do Alex? Falei, não. Falei, Alex, vamos ter alguma coisa, cara. Vamos criar alguma coisa pra gente ser sócio. O pessoal toda hora fala, pô, mas você não é sócio dele? Grande abraço, Alex, e a equipe toda do Super Síndico. Se eu começar a mandar abraço pra também síndico pro aqui, Alex. eu não paro, Acho que a entendeu? gente participamos de uma live junto com ele. Participou. uma vez. Ele gosta demais. Inteligência artificial é coisa dele. Mas voltando, daí ele falou, pô, doutor, tô tendo um problema aqui, o casal namorando. Eu falei, tudo bem. Fiz uma nota, eu faço umas notas do síndico, entendeu? O que Mandei. ele escreve nessa nota? Então, daí tava lá. A arte da nota era gemidos sexuais, alguma coisa assim. Chamava atenção. Ali. A hora que eu mandei pra. O intuito era esse. Ele falou, doutor, ele é pastor. Ah, Ele falou, doutor, não dá pra colocar isso não. Falou, doutor, não dá. Falei, caramba, o que eu vou colocar aqui? Daí voltou, coloquei o quê? Ruídos amorosos. Não impacta, né? Eu vou falar, não engaja. Não engaja. Foi um pouco mais romântico. Daí mandei isso pra ele colocou e deu uma diminuída. Mas já tive condomínios de ser notificado e até multado. Chegou Até a ser multado. multado. Tem, cara. Porque normalmente você quer falar isso, pessoal. Não, claro, ter mais cuidado na hora do namoro, entendeu? Sempre essa afinidade que você tá tendo com a sua esposa, seu marido. Daí você fala, tem um pouco mais de cuidado por causa das pessoas, entendeu? Ninguém é obrigado a saber o que tá acontecendo e não sabe nem se você tá mentindo ou tá falando a verdade, dependendo da gritaria. Não, calma, você não precisa fazer inveja pra ninguém. O pessoal coloca, é inveja, é não sei o quê. Esse podcast vocês falaram... Recalque, frustração. Daí teve até uma menina que postou, ela falou, quando tava acontecendo eu fui na janela e falei, para de gritar, vagabundo, entendeu? Então eu fiz isso e deu certo, ela parou. Mas é isso, é tentar dessa forma, e se não der, aí é notificação e multa, mas eu preciso de mais pessoas reclamando. Teve um morador aqui, ainda na época da pandemia, ele levou 5 garotas do Job, pro apartamento dele. Tinha acabado de separar, é um advogado, eu conheço ele, cara. Eu conheço ele. Daí ele levou. Nomes. Cara, ele levou 5 meninas pro apartamento. Daí a síndica falou: doutor, olha que absurdo. Tá aqui nas filmagens, tem tudo isso. O que a gente pode fazer? Eu falei, pô, mas por quê? Não, distanciamento social. Ele com 5 pessoas. Era uma festa. Até falei, que festa, né? O bicho separou, agora tá fazendo a festa mesmo. Daí eu liguei pra ele, falei, doutor, beleza? Tudo bem? Ele falou, cara, vou te notificar. Por quê? Falei, por isso, isso, isso. Ele, tá. Mas é só notificar? Falei, é só notificar. Então tá bom, pode mandar, não tem problema nenhum. Porque eu não ia multar, entendeu? Ele levou 5 pessoas pro apartamento dele e a gente tava aquilo de distanciamento, não pode ou pode. E acho que ele nem fez muito No barulho. meio da pandemia. Foi logo no início, foi tipo meados Mas de... sem pandemia você não teria fundamento para notificá-lo. Cara, teria também 5 pessoas, mas com reclamação de mais pessoas. Mais pessoas. Mas aí por causa de barulho... Barulho. Não, porque tem 5 pessoas dentro do apartamento dele. Isso ele pode, qualquer um pode, unidade sua. Claro. Mas ali foi mais por causa do barulho, entendeu? Das pessoas do jeito que saíram, entraram, bebendo, fazendo festa. Então nessa época a gente teve um pouco mais de cuidado. Mas eu vou falar pra você, toma cuidado. Você vai namorar, namora, não tem problema nenhum. Só que o pessoal tá extrapolando bastante. Eu acho que é até pra criar conteúdo. Então, criar Olha só. Quem diria, Estela Jordi? Tem. Ó, eu tenho. Revelações aqui. Revelações, mais uma. Rapaz, e eu vou falar até do meu condomínio. Tem um morador, não mora mais lá, ele não tá mais no apartamento, mas, pô,
Vira e mexe, você viu o bicho. Tanto é que ele foi notificado primeiro. Foi multado, porque desceu pelado. Desceu pelado. Ah, mas ele era louco, né? Era doido, doido, doido. Mas como assim? Totalmente pelado? Entrou pelado, acho que foi pra garagem e voltou. Eu não era advogado nessa época, mas eu acabei sabendo E disso. aí pegou nas filmagens. Pegou nas filmagens, multou, daí depois a gente teve problema, não sei se foi o mesmo, que eu lembro era subsíndico. Daí a pessoa que cuidava, ela falou, a gente tá tendo um problema com o morador aí, parece que ele tava também fazendo sexo dentro do elevador. Eu falei, Deus do céu, gente. Mas tem câmera. Tem. Ele foi multado um monte de coisa e ele ia perder. Daí quando eu entrei como advogado, ele não dava tanto trabalho, mas ele descia de roupão. Era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Daí eu falei, não, a gente vai tirar ele do condomínio. Eu ia tirar ele do condomínio. E é engraçado que as meninas falaram, ele não é uma pessoa ruim. Mas ele acaba usando umas coisas, ele fica doido. Só que vou falar pra você. Ele é Todo- da turma do orégano. Acho que pior, cara. Pior que o orégano. Pior. Daí, mas todo final de semana, cara. Todo final de semana, às vezes você entrava no elevador, tinha duas mulheres, apartamento dele. E você descia. E diferente, porque elas ainda não usavam o elevador social. E eu, normalmente, quando eu trombava, eu tava com 2 sacos de lixo na mão. As mulheres tudo cheirosas, lá, tudo arrumado, eu com 2 sacos de lixo. Falo, moça, vai do outro lado lá, que aqui. Entendeu? Mas ele fazia bastante isso, mas não era pra. Só que ele tentava não incomodar. Parece que era uma pessoa até que boa, só que tinha um problema muito sério com droga e acabava fazendo isso. essas bobagens. Daí fazia descer, subir, querer fazer as coisas no elevador, mas não tá mais lá com a gente, não. A gente O ia tirar maior ele. constrangimento aí de um síndico ou de quem lida com direito condominial talvez seja essa área mais amorosa, de ter, de repente, ali que parar um momento intenso, um clímax ali de um namoro. Cara, parar acho que não vai parar, viu, Thiago? Você pode até pedir, se tiver muita reclamação, vai pedir pro porteiro interfonar. Mas vou falar pra você, se tiver os dois gritando lá, você acha que vai escutar tocar? Não vai. Não vai Vai ajustar. seguir. Mas daí segue aquilo. Pessoal, tá incomodando? Notificação. Entendeu? Tá incomodando bastante, notificação. E realmente isso acontece bastante dentro dos apartamentos. Pô, tem um pouquinho de cuidado, né? É só ter cuidado, dá pra fazer isso aí tranquilo. Cuidado. Agora a pessoa que tá gravando pra conteúdo. Aí não quer ter cuidado mesmo. Não, né? não. Aí tem que que fazer. extrapolar. Nossa, mas são muitas histórias, né? Muitas. Tanto que o seu podcast é um sucesso, e aí eu queria voltar o nosso papo para isso também, né? Ao longo desses meses, desses anos, produzindo conteúdo, mudou o seu propósito com o que você produz hoje? Porque ali você começou despretensiosamente, hoje você tá engajado, tem seu público, tem seus haters. Hoje, o que você quer fazer com esse conteúdo? Realmente, desde é o que eu falei, no começo eu não tinha essa intenção. Criei o primeiro vídeo pra falar, vai ter ali alguma coisa, conteúdo pessoal. E não tinha noção do poder da comunicação, né? Não, daí hoje não. Hoje realmente é pra ter autoridade, pra ser um dos maiores advogados da área. Então, já consegui alcançar, entendeu isso? Mas quero ser um dos maiores advogados da área mesmo. Referência. E vou dar continuidade. Muito Eu acho bom. bem interessante, o pessoal pede isso, o pessoal quer isso. Me pergunta, fala, doutor, posso mandar seus vídeos? Claro que pode, eu que agradeço. Então eu tenho isso. Pretendo continuar respondendo todos. Respondo todo mundo. Pode demorar 2, 3 dias, mas respondo todo mundo. Eu vejo só eu e outra pessoa fazendo isso na rede. Que é um grande amigo também, o William. Ele tem é muito bom. Ele tem uma página que chama Síndico Revoltado. Cara, é muito bom. É muito bom. Ele só fala besteira, mas falando sério. Então ele tenta Tá deixar sempre uma. nas suas lives também. Tá. O William e eles me pedem pra entrar na deles. Que é do pessoal. É lá do Recife. Ele não. Ele é de Curitiba. Ele é um grande amigo de Curitiba. Daí, de segunda-feira, eles têm a live lá também. Pô, entra pra brigar com outro advogado lá. Falei, entro. Então, é bem legal. Ele tentou isso. E ele é um cara que responde ainda. Todo dia. Ele responde através de um vídeo. Eu não. Vamos ver. As pessoas mandam em torno de 30 perguntas pra mim durante o dia. 30, 40. Eu vou lá e respondo. Eu respondo e posto as que eu acho mais interessante. Mas isso nunca foi o intuito de ser um influenciador ou algo assim. Sempre foi de buscar o quê? Algo pro meu trabalho. Então, eu vou demonstrar quem eu sou. E aí eu vou trazer algo pro meu trabalho. Isso mudou muito. Então eu vou dar continuidade cada vez mais. Eu Muito vejo que legal. os advogados não fazem isso. Os advogados não fazem isso. São pouquíssimos advogados que têm uma rede social ativa. Ficou numa caixinha ali. Exato. E eu falo, e muito advogado, eu tenho vergonha. Eu não quero. Ah, eu não sou sei lá. advogado, só advogado, né? Não tem Faz- uma visão. Eu tenho algo que eu gosto de falar sempre, entendeu? É assim, não espera o perfeito. Vai e faz. Vai e faz. Depois você vai se aperfeiçoar. Sim. Você tem que ter aquele primeiro vídeo pra ter vergonha. Fala, nossa, como ficou ruim. Até hoje eu olho e falo, pô, ficou ruim. Tem que ficou bom, tem que ficou ruim. Às vezes a edição tá ruim. Mas é normal, só que faz. Você ficar esperando a perfeição pra fazer alguma coisa, não vai acontecer. É a mesma coisa, eu falo muito até dos mercados, falo pro Evandro e pro Rômulo.
tem que estruturar tudo para poder crescer. Não, você não consegue fazer isso como empresa. Empresa, realmente, se ela está crescendo muito rápido, você vai estruturando e crescendo, estruturando e crescendo. Então, Errando, exato. acertando, continuando. Não adianta você esperar a perfeição. Ah, não, vou esperar ficar perfeito o meu vídeo para poder postar. Não, vai e posta. O melhor termômetro que você vai ter é as pessoas falando, as pessoas reagindo. E eu cobro isso dos meus amigos. Em Mauá mesmo, quem eu conheço de Mauá, eu falo, cara, faz isso. Advogados, meu vizinho, um tempo, ele começou a fazer, meu vizinho de frente até. Falei, pô, rapaz, tá bom demais. Continua. Segurou agora. Daí não tá fazendo. Falei, pô, você tem que voltar. Muitos falam, eu não tenho tempo. Eu pego e tiro uma tarde. É que assim, tudo bem. Eu, às vezes, eu tiro o domingo todo pra gravar. Eu passo meu domingo gravando. Mas eu quero fazer isso. Eu tenho essa consciência. Entendeu? Eu vou estar em casa, tá todo mundo ali. Fizemos alguma coisa, eu falo, à tarde eu vou gravar. À tarde eu vou gravar e fico gravando. Eu vou, gravo 30, 40 vídeos pra depois soltar. Então as pessoas não fazem isso porque não vê o tamanho da internet. Já me pediram até na UB, falam, pô, você podia vir fazer uma palestra, falar disso. Como você fez isso? Foi totalmente despretensioso. Mas comecei a realmente juntar isso aí cada vez, gravar mais, ter esse engajamento, postar todo dia, isso é de muito... mas só postar não, mas buscar algo relevante. E o que você falou no começo, nichar. Hoje, se você não nichar, você não vai alcançar o que você quer. Sim. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Eu falo isso para meus amigos, falo, pô, você quer fazer nicha? Nicha. Você é advogado trabalhista? Mas o que você age? Não, eu cuido só... Falar até do Rafael, um grande amigo meu. Falei, cara, você não faz muita parte de motoboy, essas coisas? Faço. Nicha ali. Nicha ali. Mas eu vou pegar poucos empresários. Tá, mas você vai pegar toda a outra massa, que são os motoboys. E é ali que o empresário tá vendo o tempo todo. Minha página hoje. Hoje a gente tô com, acho que 73 mil. 73 mil síndicos? Não, nunca foi essa a intenção. Nunca foi essa a intenção. Por isso que chama Condomínio Net. Tem uma página que chama Síndico Net, que é bem anterior, bem antiga. Só que a minha intenção quando eu criei foi falar, não, eu quero o condomínio todo. Vai vir síndico ali, Moradores e síndicos. muitos síndicos me procuram e falam, doutor, às vezes até, doutor, quero te contratar. Falo, pô, mas não, você é bom, eu quero te contratar, porque você é muito bom. E você respira isso. E eu falo, e às vezes eu falo, eu nem te conheço. Como é que você sabe que eu sou bom assim? Não, porque você é bom e eu quero você. Fala, legal, esse ano aqui já aconteceu umas 5 vezes. Olha que bacana. Semana retrasada eu fui num É o que condomínio. você citou, a autoridade, Geraldo. Eu fui num condomínio grande, cara. Condomínio grande mesmo de Santo André. E eu cheguei lá e tava uma advogada. Ela falou, eu fiz questão de ser você. Eu falei, sério, doutor? Que legal. Não, primeiro, prazer em te conhecer. Mas a gente, se eu não me engano, eles avaliaram, não. Entrevistaram 8 advocacias. 8 assessorias jurídicas. E eu falei, conversei e acabaram escolhendo. Mas aí você fala, claro, pela autoridade. Sabe quem você é, sabe como é o seu conteúdo, sabe o que você faz. E dá cara a tapa ali, né? Tá sempre ao vivo, esperando as perguntas e eu interagindo, acho mó né? barato isso. Eu acho mó barato. Mas, Dr. Peterson, voltando aqui para o ritmo da Vamos lá. Bom, você citou aqui anteriormente, assim como eu, você tem raízes aqui na região, né? Mauá, Santo André, a gente está sempre por aqui, a gente reluta em sair daqui, acho que não sairemos. Não. Né? Minha mulher me bate para da escola, já começa aí. Ela fala que não tem como sair de perto da escola. Também tenho minhas amarras aqui, que eu acho que nunca se desamarrarão, né? Queria te perguntar, a gente teve aqui a semana passada, né, Estela Jordi, entrevistamos o secretário de Inovação e Tecnologia de Santo André. Legal. E você, como grande empreendedor, está sempre antenado nas novidades, seja na área jurídica, condominial ou de tecnologia. Mas a pergunta é a seguinte, né, que nós fizemos aqui para o secretário também. Você considera que a região é um ambiente propício para empreender e inovar? Demais. E às vezes as pessoas tinham isso de Mauá, né? Falar, mas Mauá, vê o tamanho de Mauá hoje, a quantidade de grandes empresários que você tem lá. Então a região do ABC, claro, perdemos grandes montadoras no ABC, mas eu respiro o ABC e vejo o ABC crescer cada vez mais. E vou continuar assim. Tenho. Hoje o escritório advoga para o Brasil todo. Então eu tenho cliente em Santa Catarina, tem cliente em Belo Horizonte. Então, Brasil todo. Mas o grande foco realmente é ABC e capital. Eu vejo que o ABC cada vez mais, entendeu? Vai crescer, claro. Tem que ter toda essa estruturação, essas melhorias que a gente vê. Santo André, por Polo exemplo. tecnológico que está Exato. chegando. Então, Santo André consegue ter isso, Mauá consegue ter isso. São Bernardo sempre foi, entendeu? Uma área muito empresarial. E São Caetano. Então a gente vê isso aqui, claro, não vamos desmerecer. Tem Diadema, tem todas as regiões, né? Todas as cidades próximas. Mas, claro, vejo um crescimento muito grande. E eu não tenho intenção nenhuma de sair daqui. Nenhuma. Tem escritório em Mauá, Santo André, e não tenho intenção nenhuma.
E até o que eu faço, eu consigo atender de longe, né? Consigo atender à distância, fazer isso à distância. Mas eu vejo a região crescer cada vez mais e eu quero ser autoridade, quero ser o maior do ABC. Muito E aí bom. sim eu posso Excelente. expandir. Muito bom. Muito Se- sucesso. Se não é, está muito Eu vou próximo. chegar, está muito vou próximo chegar. de ser. Mais uma pergunta aqui de Eu não tô cunho sendo pessoal arrogante, agora. não. Tô tentando, tô tentando. Eu acho que a gente tem que ter isso. Ah, Não, claro, poxa, toda vez. Eu acho que toda pessoa tem que ter, entendeu? Ambição. Claro, Verdade. não viver disso. Aham. Ah, sou ambicioso. Não, não, não. Mas tem que ter ambição. Simplesmente falar, ai, cheguei onde eu queria, pra mim tá bom. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou do cara, ela fala muito isso, né? Não reclama da lama se você pediu a chuva. Uhum. E realmente eu quero isso. Ah, Peter, você trabalha demais. Trabalho. Você consegue viver uma vida mais tranquila? Não, não. Pelo menos hoje não. Acelerou, agora não Hoje freia não. mais. Hoje eu sou. O pessoal ainda fala, pô, você tem TDAH. Eu falo, devo ter mesmo. Do jeito que eu sou, devo ter mesmo, sem problema nenhum. Vai continuar assim. É isso aí. Pro pessoal te conhecer um pouquinho mais, você já falou bastante coisa aqui de cunho pessoal, né? Mas se você tivesse que escolher no mundo inteiro uma pessoa pra chamar pra tomar um café agora, pode ser uma pessoa viva ou morta, quem que você escolheria? Eu ia falar meus pais e meu avô, cara. Eu não tenho isso de ser fã de alguém ou ter alguma coisa assim. Acho que minha família, pra mim, é o mais importante. Entendeu? Graças a Deus tenho meus pais vivos. Então, era uma pergunta se feito pra mim no momento vivo ou morto. Não precisa nem terminar vivo ou morto. Eu já ia falar meus pais. Entendeu? Pra mim, minha base de tudo. Minha esposa hoje com as minhas filhas, entendeu? Mas uma pessoa que eu gostava muito, talvez meu avô. Se você pudesse escolher, que eu já perdi falando, eu queria meu avô de volta. Só pra falar, vô, vem cá. Olha o que eu me tornei. Eu gostaria de falar isso pra ele. Que bacana, que Que bacana. legal. Momento de emoção. Né? Você viu, vamos lá, ficou bom. Todo mundo deve ter isso, Bom. né? Porque é difícil, né, cara? Sim. Você falar. Normalmente, eu coloco isso na balança muito, cara. Ontem mesmo, meio que eu obriguei meu pai a viajar comigo, meu pai e minha mãe, que eu falei, a passagem tá aqui, ó. Eu falei, vocês vão. Entendeu? Por quê? Seu pai é português. Meu pai é português, Sua mãe é daqui. minha mãe é daqui. Daí você pega, poxa, às vezes as pessoas não pensam nisso, mas eu tenho pai e mãe, meu pai já tem 71, minha mãe. Quantas vezes você vê seu pai durante a semana? Quantas vezes você vê seu pai durante o mês? Coloca isso, às vezes, numa expectativa de vida de 80, 85 anos. Quantas vezes você vai ver seu pai e sua mãe? Daí, às vezes, você vai colocar isso na caneta e você fala, vou ver meu pai e minha mãe mais 30 vezes. Então, se tiver a oportunidade de estar perto com eles, graças a Deus os meus estão aqui. Então, eu acho que ainda vejo pouco. Entendeu? Daí, ontem mesmo eu virei para eles e falei, vocês vão viajar aqui? Ah, mas vocês vão. Não tem mais essa, tá aqui. Então, às vezes, pensar um pouco nisso, pra você, a hora que perder, fala, poxa, eu tinha 30 vezes pra ficar com ele, já tô na 29 aqui, eu podia ter ficado muito mais. É legal pensar, é difícil saber, porque todo mundo vai, cara. Todo mundo vai um dia, então se puder aproveitar, a melhor coisa. Isso tá certo e decidido, né? Mas agora vamos... É a única coisa, é ficar velho. A pessoa fala, pô, você tá velho, joguei bola ontem. Você levanta tudo torto e fala, pô, tá com dor. E aí, tá ficando velho. É ficar velho ou morrer, então vamos ficar velho. É isso aí. Tentar da melhor forma, né? É isso aí. Com qualidade de vida. Mas agora vamos transmutar aqui do momento de emoção para o momento de mais alegria aqui, entregar, Que né? não deixa de ser emoção Não também. deixa de ser emoção também, entregar um presente aqui, uma lembrancinha para o nosso querido convidado. Bom, Estela Jodi, quando eu fui no podcast dele, me deram um copo de plástico lá para tomar água. Né? Você ganhou copo, não vem não. É ruim. Não, eu ganhei sim, ganhei um presente bem bacana lá. Mas retribuir aqui a sua presença, te dar uma lembrancinha do nosso programa, pode abrir, fica à vontade. que legal. Pra Deixa lembrar eu da gente nesse voltar, momento. exatamente. Deixa eu ver aqui. Porque eu sempre digo, né? Conversa que é boa passa rápido e a nossa tá chegando ao fim. Olha lá, nossa garrafinha Olha do que Podpex. linda. Muito obrigado. Pra se Cara, bem hidratar. legal. Bem É. legal, obrigado mesmo. Não sei que momento você tá treinando, mas você joga tênis, joga futebol, ainda Treino você pode. também, cara. Agora eu peguei, agora tem até personal trainer. Olha Olha. só, que Cara, evolução. mas- evolução, se eu comesse direito, eu ia estar magrinho, cara. Agora, obrigado, muito obrigado, Imagina. Thiago, Estela, muito obrigado. Obrigada a você pela presença. Eu tento treinar, cara, mas fiquei parado um pouquinho, agora tô voltando aí, Tá até bom. jogar, se Que Deus legal, quiser. que legal. Bom, agora a gente vai nos encaminhando aqui pra pergunta final, que não é bem uma pergunta, né, Estela Jordi? É um momento que a gente quer deixar você um pouquinho à vontade. O Dr. Peterson, que é filho do seu Lino, da dona Nancy, né? Pai de duas meninas O cara lindas. conhece toda a minha vida, é mais fácil ele fazer isso aí. O esposo da é. Juliana, o cara que empreende desde cedo, que já advoga há 25 anos, que hoje é um influenciador digital, que certamente venceu na vida, né? Que hoje é um sucesso em tudo que faz, é sócio de uma rede de mercados, enfim, tem muitos negócios
e é um cara que continua sendo humano, que eu admiro muito, Obrigado. que eu tenho a honra e o prazer de ser seu amigo. Estou muito feliz de te receber aqui, mas eu queria que agora você olhasse para aquela câmera ali, que você falasse com aquele Pete, né? Não o Dr. Peterson, lá da infância, e contasse para ele, né, o que ele vai viver. Né? Se você pudesse dizer para ele, dar conselhos, e o que você falaria para esse garotinho? Cara, se eu pudesse voltar... A câmera, cara. Eu sei que claro, você sempre vai buscar colocar alguma coisa que você fez de errado, mas eu acredito que tudo que você faz de errado realmente é um aprendizado. Então eu ia voltar para ele e falar, ó, não muda nada. Segue sua intuição, segue realmente tudo que você pensa que você vai conseguir. Eu ainda tô na caminhada. Ainda vou crescer bastante, ainda vou brigar bastante por tudo. Vou errar. Eu acho que o erro realmente faz da gente pessoas maiores. O que você tem que saber é que se você errou, você consegue levantar e crescer e entender aquilo. Então, não mudaria nada. Sei que fiz bastante coisa. É difícil eu falar que eu me arrependo de alguma coisa, entendeu? Mas tem coisas que eu fiz na vida que eu não faria. Mas tudo foi um aprendizado. Então, se eu voltasse a falar, moleque, você vai errar bastante, mas você vai conseguir conquistar o que você quer. É isso aí. Muito bom! Linda mensagem. Bom, ele falou em briga ali, eu já fiquei curioso. Será que é com a turma do orégano que ele se arrependeu de Puta, brigar? não, nessa época não. Eu nunca fui dessa turma, pô. Eu também não tenho nada contra, cara. Meus grandes amigos, eu tenho grandes amigos. Sem problema nenhum. O problema sem problema é nenhum. incomodar o outro e invadir o espaço Poxa, do outro. até se vamos no cigarro mesmo, narguilé, tudo isso aí, se incomodar muito, invadiu, vai dar problema. É isso. aí. Deixa o pessoal bater em mim. É isso aí. Bom, vamos encerrando aqui mais um Podfacts, Mas já? muito especial. Já, Poxa Estela Jordi, você vê que vida. rápido, né? Muito, tô Eu já vou adorando as sentir falta. histórias. Eu adorei. Tentei soltar um pouco aqui, falando bastante coisa. Foi bem bacana, cara. Com certeza, que bom. Bom, queria começar agradecendo a nossa querida Darcy Toledo, sempre presente, 21 Podfacts já 21. com a gente aqui. Muito obrigado, Darcy Toledo. Super Darcy. Darcy que está saindo de férias, né, Darcy Toledo? E eu treinava com o Danilo, viu? Com o Ah, você Danilo treinava? Federato, ajudou? Cross, ele não. Ah, que legal. Ele tem um pouco de raiva da vida, viu? Ele terminar isso aqui. Você treinava no mesmo horário que ele. Você tem raiva da vida também? Treinava junto. 6 horas da manhã? Meu Deus Que do legal. céu. 6 horas da manhã não é hora de treinar, não, Darcy. Pelo amor de Deus. Concordo. Muitas vezes a gente tá indo dormir perto desse horário. Não, pelo amor de Deus. Isso não é hora de treinar. Fala pro Denise, você tem raiva da vida, cara. com Quem acorda essa hora pra treinar não acorda bem. Mas se tivesse que fazer podcast, você acordava. Acordava. Pescar. Minha esposa fala isso. Minha esposa fala, pra pescar você não reclama. Não reclamo. Tá Ela bem. até postou. Você precisa falar só pra terminar, Juliana. Esses dias ela falou: olha as fotos que você tira comigo. Às vezes eu tenho umas fotos assim, né? Assim. Olha a foto que você mandou com o peixe. Eu assim com o peixe. Ela fala: é muito você. Ela tinha visto, ela falou: é muito você. Todas as fotos comigo você estaria dá um sorrisinho. E até nos eventos. Ela fala: você vai no evento? Olha o tamanho desse sorriso aqui. Comigo é. As pessoas assim. Fala, poxa, mas é normal. É normal. A Juliana é ciumenta? É nada. É nada. É nada, de tranquila. boa. Só implicou com Eu, o peixe. eu, eu, eu gosto de sacanear mesmo. Daí agora eu tiro, dou beijo na boca do peixe. Fala aqui, ó. Dou um beijinho e solto. O Pete é um grande pescador. A gente não falou também, é um grande atirador, né? Sou, gosto atiramos muito Já juntos. fui atirar, Muito já. talentoso aqui. muito muito talentoso. talentoso. Atirador esportivo. Jogador de pôquer também. Isso agora eu não consigo fazer mais. Na pandemia eu joguei mais, mas agora não tem tempo pra mais Muita nada. coisa disso que você não contou aqui vai ficar com uma próxima aí. edição. Pode deixar. Próximo episódio. Tô saindo com dor aqui na bochecha. De tanto rir. Mas Darcy Toledo, aqui pro seu público, pra sua audiência, onde será suas férias? Minas. Minas Gerais. Cidades Que históricas? delícia. Muito conteúdo? Ah, que legal. Então, Vamos pessoal que acompanhar. segue a Darcy Toledo, @Darcy Toledo com Y, muito conteúdo bacana, conteúdos culturais principalmente. Tem sempre umas coisas mais ecológicas também, trilhas, né, Estela Jordi? Verdade, eu muito, adoro. Muito legal. A gente, Tô amando, a gente continue. fica pegando dicas ali para poder viajar também. Sim. Bom, agradecer mais uma vez a minha companheira de mesa, 13ª vez aqui na Eu que mesa. agradeço, muito obrigada. Sempre enriquecendo o nosso programa, trazendo aí toda a sua categoria jornalística, né? Poxa, é uma honra, um prazer sempre. A honra é toda nossa. Bom, e agradecer mais uma vez ao nosso super convidado, meu querido amigo, empreendedor, advogado, influenciador digital, um cara que está tendo muito sucesso e que, como eu disse, continua sendo muito humano, amigo dos amigos. Muito obrigado pela sua presença Foi aqui mais uma demais vez. mesmo. Obrigado, Estela. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Darcy. Quero agradecer demais ter participado aqui com vocês.
E quando precisar, pode chamar de novo. Eu que agradeço estar aqui mesmo. Brigadão. Cara, foi bacana Foi muito demais. bom. Acho que a gente Sucesso. conseguiu falar bastante coisa aqui. A gente falou E o até que do precisa. espigão. Até de espigão. E ó, quem quiser me segue lá na página Condomínio Net. Tem bastante coisa lá, vai ter curso, Espigão. vai ter mentoria, vai ter tudo isso. Então você que mora em condomínio, trabalha em condomínio, é síndico no condomínio, me segue lá no Condomínio E Net. você vai estar lá no FAX 3, né? Vou estar lá, com certeza. E não vou chegar atrasado, não. Eu desmarco. Bom. Chega cedo pra gente É, conversar. pode deixar que eu chego sim. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. O PodFax fica por aqui. Um grande abraço a todos.